Por causa da minha frase "vamos nos separar", meu amigo de infância, que desde pequeno tem autismo, prefere ficar sob o sol escaldante me observando de longe. Ele não aparece na minha frente para não me irritar. Na vida passada, eu o evitava por causa de sua doença, até que um acidente de carro aconteceu. Quando meu amigo de infância correu para o fogo para morrer comigo, entendi seus sentimentos. Então, no primeiro momento da minha reencarnação, fui imediatamente procurá-lo. No instante em que apareci diante dele, Shen Oushu baixou a cabeça e murmurou desculpa. Ele não tinha obedecido minhas ordens, porque antes eu disse a ele que não era permitido ele aparecer na minha frente. Ele deu um passo para trás, querendo ir embora, mas sua mente e suas pernas estavam em conflito. De modo que, após dar um passo para trás, ele parou rigidamente no lugar. Fiquei surpresa por um instante. Realmente não esperava que a primeira frase do nosso encontro fosse um pedido de desculpas. Depois de dizer isso, Shen Oushu ficou olhando para o chão sem falar, mergulhando novamente em seu próprio mundo. Eu já sabia que Shen Oushu tinha autismo. Antes de nos conhecermos, ele nem queria falar, passava o dia inteiro olhando para o chão em silêncio. Os médicos diziam que ele estava imerso em seu próprio mundo. Mas depois que apareci, tudo ficou diferente. Não importava o que os pais de Shen Oushu dissessem a ele, ele não reagia. Mas quando eu aparecia diante dele, seus olhos certamente me seguiam. Se o mundo era cinza aos olhos de Shen Oushu, então eu era a única cor em seus olhos. Mais tarde, ele se tratou por um tempo e se recuperou bastante, passando a falar. A doença estava melhorando, mas depois que nos separamos, raramente ouvia falar dele. Não sei como está sua recuperação agora. Pensando nisso, olhei para Shen Oushu e perguntei, "Você veio me procurar?" Shen Oushu continuou de cabeça baixa, olhando para o chão, sem responder. Eu não me apressei, apenas esperei. Até que, 1 ou 2 minutos depois, ele assentiu. "Então, o que você veio fazer comigo?" perguntei novamente. Shen Oushu balançou a cabeça. Fiquei parada no local, sem jeito. Cocei a nuca, mas não sabia como começar a conversa. Shen Oushu também não se apressou, ficava olhando para o chão como se pudesse fazer isso o dia inteiro. Mas enquanto o imperador não se preocupa, o eunuco se desespera. O motorista parado ao lado do carro, observando nossa situação, estava tão ansioso que torcia as mãos e batia os pés. "Senhorita, toda semana você vem ao portão da escola do Sr. Li para espiar. Agora que finalmente o encontrou, por que não diz nada? Diga, sinto sua falta, mesmo que seja só isso." O motorista suspirou frustrado. Grrrr, o som do estômago quebrou o clima estranho entre nós. Pisquei os olhos e confirmei que o som vinha da barriga de Shen Oushu. "Você está com fome? Ainda não almoçou?" As pestanas de Shen Oushu tremeram, e ele ergueu a cabeça de repente, olhando para mim confuso. "Com fome", expliquei a ele. "Seu estômago roncou, significa que está com fome." Shen Oushu respondeu com um vago e continuou a olhar para o chão. Bati na testa, esqueci que o pensamento de Shen Oushu é diferente das pessoas comuns. Pessoas normais comem quando têm fome, mas na mente dele isso não existe. "Vamos, vou te levar para almoçar." Sorri, peguei na mão de Shen Oushu e o puxei em direção ao refeitório. Meu gesto foi muito natural. Antes, quando ele ficava distraído, eu o levava para casa assim. Shen Oushu hesitou por um instante. Seus olhos se voltaram lentamente para nossas mãos entrelaçadas, e um leve sorriso se formou no canto de seus lábios. O motorista, vendo que íamos embora, apressou-se em nos seguir. O patrão e a patroa instruíram a não se afastar da senhorita, para evitar qualquer imprevisto. Quando chegamos ao refeitório, era exatamente o horário de pico entre as aulas. Uma garota excepcionalmente bonita apareceu de repente no refeitório, e todos os olhares se voltaram para ela. Quanto aos olhares das pessoas, não senti nada, mas Shen Oushu franziu os lábios, desconfortável, e se encolheu perto de mim. Ao ver suas sobrancelhas franzidas, o motorista pensou, que azar, por causa da doença da senhorita. Ele é muito sensível aos olhares dos outros. Com muitos olhares, ele fica emocionalmente instável, podendo até se machucar ou machucar os outros. O patrão e a patroa me mandaram acompanhar a senhorita para cuidar bem dela quando ela tivesse uma crise. Vendo o comportamento estranho de Shen Oushu, o motorista imediatamente apressou o passo e correu até ele. Eu, sem notar nada, perguntei casualmente, "Do que você gosta de comer?" Nunca tinha prestado atenção em Shen Oushu antes, nem sabia quais pratos ele gostava. A cabeça de Shen Oushu se contraía.
parecendo muito irritado, com um semblante cheio de agitação. Minha voz de repente interrompeu, fazendo-o hesitar por um instante. Em seguida, sua inquietação se acalmou. Ele me olhou fixamente, sem responder à minha pergunta. Conhecendo seu temperamento, não esperava que respondesse, só achava que não era legal deixá-lo de lado e ficar mexendo no celular. Então, fiquei resmungando, falando sozinha. Lembro que você sempre gostava de pegar a berinjela do meu prato. Ainda gosta de berinjela? Vou pedir mais um pouco. Ao ouvir minhas palavras, o coração de Shen Youxu se sentiu como se uma brisa de primavera tivesse soprado, reprimindo sua agitação. Suas sobrancelhas gradualmente se relaxaram. Seus olhos só conseguiam me ver, e os olhares ao redor perderam o efeito. O motorista, vendo que Shen Youxu se acalmara novamente, parou abruptamente depois de dar alguns passos correndo, com os olhos cheios de choque. Quando a senhorita tem uma crise, ou se machuca, ou machuca quem está perto, sempre leva meia hora, com muito esforço, para conseguir acalmá-la. Desta vez, ao lado do Sr. Li, ela se acalmou em menos de 2 minutos. Agora eu entendo por que a patroa sempre fala do Sr. Li, na janela de servir do refeitório. Pedi 2 porções iguais de comida para mim e para Shen Youxu. Pronto, agora vamos pegar a bandeja. Leve para a mesa e coma. Ensinei a ela, passo a passo, como segurar a bandeja. Assim que tirei minha mão da mão de Shen Youxu, as sobrancelhas dela se franziram imediatamente, e ela colocou a mão de volta na minha palma. A mão foi envolvida pelo calor, e as sobrancelhas então se relaxaram. Tirei novamente e lembrei, agora você precisa segurar a bandeja, não pode dar as mãos. Shen Youxu me puxou de novo, e eu tirei novamente. Ela segurou minha mão novamente, repetidas vezes, mas Shen Youxu simplesmente não queria soltar. Franzindo a testa, pensei que ela tinha um temperamento tão difícil de lidar. Na minha vida passada, eu já teria perdido a paciência. Mas, felizmente, passei por uma morte. E agora tenho um pouco mais de paciência do que antes. Segurar as mãos está bem, pensei. No entanto, Shen Youxu viu que eu franzia a testa. Em sua expressão, havia um traço de pânico difícil de perceber. Este era o sinal de que Zixin estava com raiva, porque ela não tinha obedecido. Se ela não obedecesse, Zixin iria odiá-la e mandá-la embora. Mas ela não conseguia se controlar. Ela queria segurar a mão de Zixin, sempre, sempre. Mas Zixin iria odiá-la e fazê-la ir embora, e nunca mais falaria com ela. Assim que Shen Youxu pensou nisso, sua cabeça começou a doer novamente, como se várias agulhas estivessem perfurando-a ao mesmo tempo. De tanta dor, ela fechou os punhos e os pressionou contra suas têmporas. Deu um soco forte. O movimento repentino assustou a mim e ao motorista que estava protegendo a distância. A nossa primeira reação foi que Shen Youxu estava a ter uma crise. O motorista correu apressadamente. Eu também segurei a mão dele rapidamente, com uma expressão de pânico. Está tudo bem, não vamos soltar. Vamos ficar de mãos dadas, sempre de mãos dadas, está bem? O motorista já estava claramente muito habituado a esta situação. Correu para a frente dele, tirou um frasco de remédio do bolso e ia dar-lhe. Shen Youxu não ligou ao motorista. Só depois de muito tempo é que reagiu, tardiamente, e ficou a olhar fixamente para mim. Com uma voz suave e fraca, perguntou, a sério? A sério que não vai soltar? Não me vais odiar. Eu fiquei surpreendida por um momento, e rapidamente levantei as nossas mãos entrelaçadas diante dos olhos dele. A sério, olha. Shen Youxu, ao ver isto, os lábios dele ergueram-se ligeiramente. A mão que batia na cabeça já tinha baixado. Ficou obedientemente ao meu lado, bem comportado. Como se nada tivesse acontecido. O motorista ficou novamente estupefacto. Era a primeira vez que via o jovem acalmar-se tão rapidamente depois de uma crise. Desta vez, nem sequer precisou de tomar o remédio. No instante seguinte, viu-me assegurar uma bandeja torta com uma só mão. O motorista estendeu imediatamente a mão e pegou-lhe. Sr. Li, deixe isso comigo. O senhor e o jovem podem ir sentar-se ali. Eu vi que, com uma só mão, era realmente inconveniente. E concordei com a cabeça. Então, dou-lhe trabalho, obrigada. Levei Shen Youxu para uma mesa num canto e sentamo-nos. Passado pouco tempo, o motorista trouxe 2 refeições. Entregou-me o cartão de refeição. Obrigada. Também não almoçou, pois não? Que tal dar-lhe o cartão para comprar uma refeição? O motorista abanou a cabeça rapidamente. Não é preciso. Como um pão mais tarde. A função dele era acompanhar o jovem a toda hora.
Como é que se atreveria a ir sozinho comprar comida? E se o jovem tivesse outra crise e não houvesse ninguém a vigiá-lo? Eu sabia que as regras da família Shen eram muitas, por isso não insisti. Entreguei os pauzinhos a Shen Oushu para comer. Shen Oushu olhou para os pauzinhos, depois olhou para mim. Só passado um bom bocado é que pegou nos pauzinhos, devagar. Eu também peguei nos pauzinhos com a mão esquerda e comecei a comer. Não sou canhota, mas antigamente Shen Oushu também fazia assim. Até para comer tinha que segurar na minha mão. Depois de muitas vezes, acabei por desenvolver a habilidade de comer com a mão esquerda. Shen Oushu comia muito devagar, até um pedaço de comida mastigava lentamente durante muito tempo, e até durante a refeição ficava a olhar para o vazio. Virei a cabeça e olhei para ele. Vi que estava com um pedaço de carne preso nos pauzinhos, a alear-se, e percebi que ele estava outra vez a devagar. Eu falei para lembrar Shen Oushu de comer. Shen Oushu, ao ouvir a voz, tremeu as pestanas e colocou a carne na boca. O que o motorista viu hoje já não se podia descrever como choque. Quem se atreveria a acordar o jovem quando ele está a devagar? No minuto seguinte, ele enlouquecia e virava a mesa. Só o Sr. Li é que tinha esta habilidade. Enquanto eu comia em silêncio, um par de pauzinhos estendeu-se até ao meu prato e tirou um pedaço de berinjela. Olhei para Shen Oushu. A berinjela aí ainda não acabou, pois não? Shen Oushu não disse nada e tirou outra batata do meu prato. Eu não sabia se ria ou se chorava, só pude aproximar o prato dos legumes para o lado dele. Quando acabamos de almoçar, já era quase 1 hora. Shen Oushu estava na capital da província e eu estudava na universidade em Yunxi. Apesar de serem cidades vizinhas, de carro demorava mais de 4 horas a voltar. Se não voltasse agora, estava tramada. Levei Shen Oushu até ao portão da escola e disse ao motorista, por favor, leve-o para casa. O motorista disse, isso é o meu dever, Sr. Li, não precisa de ser educado. Shen Oushu, ao ouvir as minhas palavras, também soube que ia haver uma separação. Apertou-me ainda mais a mão. Eu senti a força na minha mão, levantei a cabeça e encontrei exatamente o seu olhar relutante. Nos últimos anos, vi muitas vezes este olhar. Hesitei por um instante e o meu tom de voz também amoleceu. Tens de ir para casa agora. Se não voltares, a tia vai ficar preocupada. Shen Oushu abanou a cabeça. Estendi a mão e acariciei-lhe a cabeça. Sê obediente. Os olhos de Shen Oushu brilharam. A sua expressão teimosa também se suavizou. Zixin acariciou-lhe a cabeça. Antigamente, quando o convencia a fazer alguma coisa, estendia sempre a mão para lhe acariciar a cabeça. Mas depois de crescermos, os meus amigos gozaram com esse gesto. Por isso, nunca mais lhe acariciei a cabeça. Vou tirar a mão, está bem? Ficas triste? Shen Oushu fechou a palma da mão. Não tinha nada, só sentiu um vazio. Uma onda de irritação surgiu-lhe no coração. Quando chegares a casa, lembra-te de me mandar uma mensagem a dizer que estás bem, percebeste? Eu disse novamente sobre mandar mensagem. A atenção de Shen Oushu foi desviada. Perguntou lentamente. A Zixin vai responder. Eu concordei com a cabeça. Ao ouvir a minha resposta, os lábios dele franziram-se ligeiramente. Embora sua expressão facial ainda estivesse rígida, eu ainda conseguia ver o canto da boca dele ligeiramente levantado, e sabia que ele estava contente. Shen Oushu sentou-se direitinho no banco de trás, deixando o motorista levá-lo para casa. A mãe disse que, se sentisse saudade de alguém, podia mandar uma mensagem a essa pessoa. Mas ele tinha mandado muitas para Zixin, e ela não tinha respondido. No entanto, a Zixin disse que desta vez responderia. Ele apertou o telemóvel com força na palma da mão, ansioso por chegar a casa depressa para mandar a mensagem. Depois de ver Shen Oushu ir embora, eu voltei para o dormitório. Quando Shen Oushu chegou à residência Shen, já eram 5 horas da tarde. Jian Shufan, depois de receber a chamada do motorista dizer que estava quase a chegar, começou a esticar o pescoço à espera à porta. 5 minutos depois, um carro preto entrou lentamente na residência Shen e parou no portão principal. Jian Shufan viu a matrícula familiar e, no rosto, aproximou-se imediatamente. Viu a sua própria filha olhar para o telemóvel, a pensar em algo. Ela já estava habituada a esta situação. Quando a filha estava devagar, não lhe ligava nenhuma, mas ela ainda assim tinha o hábito de lhe falar ao ouvido. Quem sabe, se falasse, a doença da filha melhorava. Oushu, divertiste-te hoje lá fora? Tens fome? A mãe vai já fazer o jantar, fazer a tua berinjela favorita. Está bem? Oushu, vamos primeiro sair do carro. Voltamos para casa e depois continuas a pensar, está bem? Quando chegou a casa,
Shen Oushu mexeu os olhos e acordou do seu devaneio. Jian Shufan olhou para ela feliz, pensando que a filha ia responder-lhe, quando Shen Oushu saiu rapidamente do carro e entrou em casa a passos largos. Shen Oushu ficou apenas no vestíbulo, sem dar mais um passo para dentro. O polegar dele clicava no ecrã. Depois, começou a olhar fixamente para o telemóvel novamente. O comportamento dele era estranho, mas Jian Shufan ainda assim reparou no canto da boca dele a sorrir. Isso é sinal de que ele está de muito bom humor. A filha está feliz. E ele, como mãe, naturalmente também fica contente, rindo enquanto olha para o celular dela. Quer saber o que ela está fazendo? O que Oushu está vendo? No entanto, ao ver o conteúdo na tela, o sorriso nos lábios dela congela de repente, e o sorriso desaparece gradualmente. Na tela está a página de conversa comigo, e a mensagem mais recente é uma que Shen Oushu acabou de enviar. Cheguei em casa. Acima, estão todas as mensagens que ele enviou. Essas mensagens têm algo em comum. Na frente de cada mensagem deles, há um ponto de exclamação vermelho bem nítido. Eu já havia deletado os contatos dele há muito tempo. Mas ele não entende o que esse ponto de exclamação significa e ainda me envia mensagens de vez em quando. Uma pessoa normal entenderia o sentido disso. Mas a filha dela não é assim. Jian Shufan sente os olhos ardendo, cobre a boca e começa a soluçar baixinho. Oushu, vamos comer primeiro. Quem sabe depois de comer, Zixin vai te responder. Com a voz embargada, ela estende a mão para levar a filha ao sofá. Assim que toca no braço de Shen Oushu, ele se desvia, franzindo a testa. Zixin disse que vai responder. Ela precisa esperar. Se Zixin descobrir que ela não foi boazinha, vai ignorá-la, como da última vez que ela não obedeceu. Nunca mais viu Zixin. Vendo a agitação dele, Jian Shufan cede imediatamente, dizendo apressadamente, tá bom, vamos esperar, não vamos comer ainda. 3 horas se passaram. Vendo que Shen Oushu ainda está parado na entrada, encarando o celular, sem querer entrar nem comer, Jian Shufan se joga nos braços do marido, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Shufan, não se preocupe, Oushu vai ficar bem daqui a pouco. Coma alguma coisa primeiro, não fique com fome. Shen Baizan dá uns tapinhas no ombro da esposa para consolá-la. Como posso não me preocupar? Antes, depois de Oushu mandar mensagem. No máximo 1 hora, largava o celular, mas já são 3 horas agora. Jian Shufan pega o celular às pressas. Não, vou ligar para Zixin. O que você está fazendo? Não combinamos que nunca mais íamos incomodar aquela criança? Shen Guozhen a impede. Já não ligo mais para isso. Jian Shufan soluça e grita. Vendo a filha daquele jeito, como mãe, como poderia ficar indiferente? Então, disca o número. Eu tiro o celular do bolso. Ao ver que é uma ligação de Jian Shufan, fico paralisado por um momento. A última vez que vi a tia Jian foi no ensino médio. Na faculdade, a tia Jian ligava de vez em quando, mas sempre falava sobre Shen Oushu, porque ele tinha tido uma crise e estava recusando o tratamento. Ela queria que eu o convencesse, mas eu recusei todas as vezes. Aos poucos, Jian Shufan parou de me ligar com frequência. Agora, ver a tia Jian ligando. Será que Shen Oushu teve outra crise? Pensando nisso, atendo rapidamente. E ouço a voz de Jian Shufan, com um tom de choro. Ixin, tia sabe que Oushu é sem noção, e já te machucou antes. Eu vejo as lágrimas nos olhos de Jian Shufan, fico com o coração apertado e logo a consolo. Tia, se eu puder ajudar, com certeza ajudarei. Jian Shufan explica. Hoje, quando Shen Oushu chegou em casa, ficou olhando para o celular. Ficou 3 horas inteiras parado na entrada, sem nem jantar. Ele te mandou mensagens. Tia sabe que você o deletou, mas ele não entende. Fico paralisado por um instante, até me lembrar. Realmente, foi isso. Naquela briga no ensino médio, deletei todos os contatos dele. Com o tempo, acabei esquecendo. Digo rapidamente, tia, me mande o número de celular de Shen Oushu. Vou adicionar ele de volta nos contatos. Assim que Jian Shufan ouve que vou ajudar a convencer Oushu, manda o número imediatamente. O avatar do WeChat de Shen Oushu é o padrão do sistema, uma silhueta cinza, o que combina muito com a personalidade dele. Dou um sorriso e só então respondo a mensagem dele. Chegou em casa? Finjo que não sei. Que ele ficou 3 horas em pé na entrada. De repente, uma nova mensagem aparece na caixa de diálogo, e os olhos opacos e sem brilho de Shen Oushu brilham instantaneamente, e um sorriso surge no canto dos lábios. Zixin respondeu.
Zixin também quer conversar. Depois de um tempo, Shen Oushu sai do estado de alegria e me responde calmamente com um. Dessa vez, ele não esperou muito, praticamente respondi na hora. Você jantou? Lembre-se de ir comer. Comer. Shen Oushu levanta a cabeça, confuso. Olhando para os olhos preocupados de Jian Shufan e Liu Bozin, ele diz, quero jantar. Jian Shufan fica radiante, enxuga as lágrimas. E corre para a cozinha. Mãe vai esquentar o jantar e trazer agora. Shen Guozin vê que a filha recuperou o ânimo e também fica feliz. Mas, por outro lado, havia uma certa preocupação. Depois de criar a filha por mais de 20 anos, ela não ouvia os pais, mas só obedecia a mim. Será que isso é considerado um caso de cotovelo virado para fora? Logo essa preocupação desapareceu. Ela acenou para Shen Oushu, que se aproximou para ir até a mesa de jantar. Shen Oushu caminhou lentamente. Seus movimentos ao comer eram calmos e metódicos, além de muito planejados. A primeira garfada era sempre de arroz. A quantidade de arroz, os acompanhamentos e a proporção exata de cada um, tudo seguia um padrão específico. Para os outros, esses gestos pareciam muito estranhos, mas Jian Shufa não se importava. Desde que a filha estivesse disposta a comer, já era o suficiente. 15 minutos depois, só restava um pedaço de berinjela no prato. Shen Oushu o pegou com os hashis e o comeu junto com a última garfada de arroz do bowl. Com um cálculo preciso, o prato e o bowl ficaram vazios ao mesmo tempo. Ela largou os hashis e pegou o celular imediatamente para me dar o relatório. Jantar terminou. Respondi na hora. Muito bem. Ao receber o elogio, o canto dos lábios de Shen Oushu começou a digitar novamente com alegria, com uma expressão que parecia esconder um certo orgulho. Virou-se e subiu as escadas. Jian Shufan segurou o braço do marido e disse animadamente, querido, da outra vez que liguei para Zixin. Ela sempre recusava, mas agora aceitou ajudar. Será que isso significa que ela perdoou Shen Oushu? Se eu pedir para ela acompanhar Shen Oushu ao hospital para tratamento, será que ela também vai aceitar? Shen Guozin dá uns tapinhas no ombro da esposa. Assim como eu, acalma suavemente a emoção exaltada dela. Calma, vamos devagar. Vamos observar por mais 2 dias para ter certeza. Assim, não criamos expectativas para depois vê-las quebradas de novo. Enquanto isso, deitada na cama, começo a ter aquele sonho novamente. Noite escura, um cruzamento, 2 carros colidindo. Cacos espalhados por todo lado, um vermelho sangue chocante, e pernas e braços mutilados. Por toda parte. Mesmo com a visão turva, ainda consigo ver o contorno aproximado daquela pessoa. Ela me abraça apertado, sem demonstrar medo algum. As chamas ardentes iluminam o rosto dela, e nos olhos dela só existe a minha imagem, até o fogo engolir tudo. Acordo de repente, com as costas encharcadas de suor frio. Por que sonhei de novo com a hora da minha morte na vida passada? Pego o celular que está ao lado do travesseiro, a tela mostra 3 da manhã, estou prestes a voltar a dormir quando... De repente, me lembro da Shen Oushu no sonho. Quando volto a mim, envio uma mensagem para ela, já dormiu. Pensando melhor, tão tarde da noite, como poderia estar acordada? Bato na minha própria testa. Estou prestes a cancelar a mensagem, quando recebo uma resposta dela. Shen Oushu responde, ainda não. Olho para esta mensagem e pisco os olhos. Tenho certeza de que não vi o horário errado, são 3 da manhã. Não são 3 da tarde. Como ainda não dormiu? O que está fazendo? Shen Oushu diz, deitada na cama. Deitada na cama fazendo o quê? Fico confuso. Depois de um momento, lembro que pessoas comuns, quando deitadas na cama, ou estão no celular, ou fazendo outra coisa. E Shen Oushu, quando está deitada na cama, fica simplesmente deitada, sem fazer nada. Provavelmente está apenas olhando para o nada. Lembro que, quando eu tinha 8 anos, Shen Oushu passou uma noite na minha casa. Na verdade, passar a noite foi porque ela insistiu em não ir para casa, grudada em mim. Assim que Jian Shufa nos separou, Shen Oushu começou a balançar a cabeça e a gritar, tendo uma crise. Perguntei a ele, por que você não está dormindo? E Oushu falava com dificuldade, gaguejando, estou dormindo. Balancei a cabeça, não, dormir é fechar os olhos. Estendi minhas patinhas e cobri os olhos do pequeno Oushu, assim. Quando vi seus olhos se moverem, disse imediatamente, não abra. Shen Oushu obedeceu e ficou imóvel. Eu também fechei os olhos, satisfeito. Aos poucos, os dois adormeceram. Lembrei daquele tempo e ri baixinho. Enviei a ele uma mensagem, dormir é fechar os olhos. Shen Oushu respondeu,
Eu sei. Zixin me ensinou. Não sei porquê, mas senti um toque de tristeza nessas palavras. Meu sorriso se intensificou. Agora feche os olhos e durma direitinho. Enviei um adesivo de uma mãe panda, acariciando a cabeça de um filhote de panda para fazê-lo dormir. Embora Shen Youxu não entendesse, eu sempre sentia que esse adesivo combinava perfeitamente com o momento atual. Não é como se eu fosse uma mãe velha colocando uma criança para dormir? Shen Youxu, ao receber o adesivo, ficou realmente confuso. Ele conseguia entender o significado de cada palavra, mas ele não entendia o significado daquelas imagens. No entanto, quando toquei sua cabeça, seus olhos brilharam de repente, como estrelas cintilando no céu noturno. Eu queria acariciar sua cabeça. Na escuridão, o rosto de Shen Youxu ficou ruborizado enquanto ele olhava para aquele emoji por 2 segundos. 2 dias depois, minha mãe me ligou para falar sobre os resultados do último exame médico. Ela disse: fala com o seu pai, para ele cuidar da saúde e não comer essas porcarias de rua. Ele não ouve. Agora deu nisso, ficou doente, né? Ao ouvir as queixas da minha mãe, meu coração apertou, mesmo já esperando por isso. Ainda assim, perdi o controle e fiquei nervosa. O que houve? O que o pai tem? Só é pressão alta, colesterol e açúcar. Sua mãe age como se fosse uma doença terminal. Não me deixa comer isso, nem aquilo. O médico disse para eu controlar sua alimentação saudável e fazer exercícios. Nada de frituras de agora em diante. Se eu pegar você comendo uma, vou confiscar seu dinheiro escondido. Ao saber que não era câncer de pulmão, respirei aliviada. Quanto ao controle alimentar, fiquei do lado da minha mãe naquela hora. Mamãe tem razão, concordei, apoiando-a. Mãe, aproveita e pede para o papai parar de fumar. Fumar faz mal à saúde. Minha mãe concordou com a cabeça. A alegria da vida do pai acabou. Terça-feira é o dia com mais aulas para mim, e a segunda aula ainda é para dar tutoria a alguém. Para não nos atrasarmos, tivemos que acordar cedo. Enquanto isso, do outro lado, Shen Youxu também se levantou às 6 horas. Às 7 em ponto, entrou no carro. Jian Shufan olhou para Shen Youxu, sentado no banco traseiro, com o rosto preocupado. O motorista já não era a primeira vez que levava Shen Youxu para Yunxi, então bateu no peito, garantindo: senhora, pode ficar tranquila. Cuidarei bem do jovem senhor. Jian Shufan suspirou fundo e se aninhou nos braços de Shen Bozin, com os olhos marejados. Às vezes, realmente culpo Zixin. Como ele pôde ser tão cruel? Acabar de vez com a amizade de 4 anos com Youxu, fazendo com que a melhora do estado dele regredisse. E ainda ter que viajar toda semana para um lugar tão distante só para encontrá-lo. Como mãe, meu coração sempre pende para o meu filho. Shen Bozin a consolou. O fato de o nosso Youxu ir atrás dele não é culpa dele. Além disso, Shen Youxu vai melhorar, mesmo que seja difícil. Com a nossa família Shen sendo tão influente, você acha que não podemos sustentar o Youxu? Jian Shufan ainda queria dizer algo, mas o motorista interrompeu seu pessimismo. Senhora, na semana passada, quando o jovem senhor foi para Yunxi, o senhor Liu viu e foi com ele almoçar no refeitório. Jian Shufan e Shen Bozin ficaram surpresos. Almoçar no refeitório? O motorista disse: pois é, talvez hoje o senhor Li também encontre o jovem senhor, e ainda mandará ele voltar para casa mais cedo. Nesse momento, Shen Youxu olhou para o relógio e, irritada, fitou os 3 que ainda conversavam. O tempo acabou. Jian Shufan queria perguntar mais algumas coisas, mas ao ouvir a voz impaciente do filho, apressou o motorista a entrar no carro. Ela ficaria agitada e até teria uma crise. O motorista voltou ao veículo. O relógio digital no carro marcava 7h10. Ele soltou o freio de mão, pisou no acelerador e o carro partiu rapidamente. Na hora do almoço, fui com meu colega de quarto ao refeitório comer. Depois, voltei ao dormitório para me preparar para a sesta, guardando energia para as aulas da tarde. Assim que deitei, ouvi o telefone ao lado do travesseiro tocar. Peguei o celular e vi uma mensagem de Jian Shufan. Você já almoçou com Youxu? Ouvi dizer que hoje vai chover em Yunxi. Depois de comer, mande ele voltar para casa cedo. Almoçar com Shen Youxu? Esfreguei os olhos, com uma expressão confusa, e respondi: a senhora não mandou a mensagem para a pessoa errada? No segundo seguinte, o telefone de Jian Shufan tocou. Antes mesmo de eu falar, ela perguntou apressadamente do outro lado: Shen Youxu foi para Yunxi bem cedo hoje. Ela não foi te procurar?
Minha sonolência desapareceu na hora. Sentei-me na cama de repente. Shen Youshu me procurou? Eu não sei de nada. Tia, não se preocupe ainda. Vou até o portão da escola agora para ver. Desci da cama às pressas. Se Shen Youshu vier, ela deve estar ainda no portão da escola. Troquei de roupa apressadamente. Quando cheguei ao lado da grande árvore perto do portão da escola, olhei embaixo e, de fato, vi uma figura familiar. Corri ofegante até a frente de Shen Youshu. Por que não me avisou que veio? No momento em que saí, o olhar de Shen Youshu já estava em mim, com os olhos brilhando. Zixin saiu para vê-lo. Os cantos da boca dele se ergueram levemente. Quando ouviu minha pergunta, franziu as sobrancelhas inquieto. Seus olhos não ousavam encontrar os meus. Não o apressei, esperei calmamente pela resposta dele. Shen Youshu pegou a calça, os dedos esfregando sem parar. Este é o hábito dele quando está inquieto. Ele deu uma olhadinha em mim e viu que eu ainda estava esperando por ele. Depois de um tempo, ele respondeu com os lábios apertados: Zixin não quer me ver. Fiquei atônito. Então, por que eu não queria vê-lo? Ele preferiu ficar em pé na entrada da escola sem me contar. Quando foi que eu disse que não queria ver? Aí parei no meio da frase. Eu realmente disse isso. Lembro que foi depois do vestibular, na noite do segundo dia, na festa de formatura. Shen Youshu insistiu em ir comigo. Além disso, meus pais também ficaram me incentivando, então tive que levá-lo. No coração de todos na adolescência. Havia um colega por quem se tinha afinidade, alguns até declararam seu amor na hora. Claro, eu também tinha um colega feminina por quem sentia afinidade. Durante a festa, até a olhei escondido algumas vezes, mas Shen Youshu nunca soube o que dizer. Do início aos mínimos detalhes do olhar, me fez morrer de vergonha na hora. E aquela colega feminina apenas me lançou um olhar indiferente, sem nenhuma reação. Ainda contou para a melhor amiga que estava zoando. Pelo que planejamos, a flor da primavera nem teve tempo de brotar, antes de ser pisada. Quando cheguei em casa, chorei e disse aos meus pais que nunca mais queria ver Shen Youshu. Esse assunto provavelmente foi um dos motivos do nosso rompimento. E no nosso último encontro, gritei com ele: nesta vida, não quero mais vê-lo. Deixa pra lá, balancei a cabeça, trazendo meus pensamentos de volta das memórias antigas. Isso foi no passado. Mas agora eu quero te ver. Então, da próxima vez que vier me procurar, tem que me avisar. Entendeu? Olhei fixamente nos olhos dela. Shen Youshu ergueu os cantos da boca e balançou a cabeça com firmeza. Se o rosto dela, normalmente inexpressivo e sem vida, era como uma geleira congelada, então o sorriso que se revelou naquele momento era tão encantador quanto a primavera onde todas as flores desabrocham após o derretimento da neve. Os colegas no portão da escola ficaram vidrados ao ver. O motorista que veio com Shen Youshu também ficou tão surpreso que abriu a boca. Rapidamente peguei o celular e tirei uma foto do seu sorriso, depois cliquei em enviar. Ao receber a foto, Shen Youshu ficou tão chocado que o celular escapou de suas mãos e caiu no chão com um baque. Assim que se recuperou, ficou extremamente feliz, tão emocionado que queria imprimir centenas de cópias daquela foto e colá-las em todos os cantos da casa. O sorriso de Shen Youshu tinha um charme que iluminava a manhã, mesmo sendo apenas amiga dele. Não pude evitar que meu rosto ficasse vermelho. Quanto mais, sendo uma garota tão bonita encarando ele daquele jeito. Sendo alguém que aprecia a beleza, como não sentir vergonha? Para de sorrir, disse, desviando o olhar, um pouco sem graça. Shen Youshu foi muito obediente e imediatamente comprimiu os lábios em uma linha reta, com uma expressão completamente séria. Tossei levemente e bati no meu próprio rosto para disfarçar o rubor. Por que estou corada? É porque estou com muito calor e cansaço, por isso fiquei vermelha. Fiquei com vergonha de admitir que era por causa do sorriso dele. Com medo de que ele fosse insistir no assunto, mudei de conversa rapidamente. Você ainda não respondeu à minha pergunta. Já comeu? Faltou uma pergunta. Shen Youshu lembrou que eu tinha feito 2 perguntas. Não comi. Normalmente, quando saio com amigos, 5 minutos já testam minha paciência. Mas ele ficou parado, imóvel, esperando por mais de 1 hora. Naquele momento, senti no fundo do meu coração uma emoção indescritível. Se eu não tivesse saído, será que ele teria esperado até escurecer? Shen Youshu voltou para casa às 8h20 da noite. Com 4 horas de viagem, chegou à residência dos Shen às 11. Fiquei atônita por um instante, com a voz um pouco rouca. Você vai voltar tão tarde assim? A tia Shen não vai se preocupar? Será que não se preocuparia?
O motorista que trouxe Shen Oushu. Yang Shu tomou a palavra e suspirou repetidamente, toda vez que ela vem. A senhora fica tão preocupada que não consegue comer, com medo de que algo aconteça com a filha ou que ela tenha uma crise lá fora. Mas o temperamento do Youshu, você conhece. Quem mais, além de você, consegue convencê-lo? Notei a escolha de palavras dela e percebi que ela já tinha vindo me procurar antes. Muitas vezes? Sim, desde que você começou a faculdade. Toda terça-feira, a senhorita vinha te ver. Dizia que vinha te ver, mas quando chegava, ficava parada na entrada do campus, sem fazer nada, sem entrar. Nem te chamava para sair. Por que você disse que não queria mais vê-la? Por isso ela não ousava dizer nada. Só vinha escondida para dar uma olhadinha, só para ver a sua faculdade. O motorista contou, estou no 4º ano agora. Desde que entrei na faculdade até agora. Já faz mais de 3 anos. Nesses 3 anos, ela vinha toda terça-feira. 4 vezes por mês, tirando as férias de inverno e verão, um total de mais de 110 vezes. Ela vinha tantas vezes. Era impossível eu não saber. De repente, lembrei de uma fofoca que os colegas costumavam comentar. Na entrada do campus, sempre vemos uma moça bonita esperando. Provavelmente estava discutindo com o namorado, então veio para a escola esperar por alguém, mas esperou até a noite. E o rapaz não apareceu. No começo, isso era algo novo. Todos estavam curiosos para saber quem era o namorado que fazia uma bela moça esperar do amanhecer ao anoitecer. Quem era esse ser? Nunca conseguiram ver o namorado, mas ela vinha todo mês, todo ano. Aos poucos, a curiosidade passou e ninguém mais mencionou. Naquela época, minha colega de quarto me puxou e disse: vamos até o portão da escola para ver como ela é bonita. Mas quando cheguei ao portão, não vi nenhuma moça bonita. Só havia um carro preto discreto e luxuoso estacionado na beira da estrada. Era óbvio que não era algo que qualquer família comum poderia ter falando nisso. Virei-me para olhar o carro que Yang Shu havia trazido. Naquela época, o carro que vi parecia exatamente igual a este. Na minha vida passada, no ônibus, o carro que vi pelo retrovisor era assim também. Naquela época, ele também estava me seguindo. Não é à toa que ele apareceu na cena. Não admira que o Shen Youshu de antes, mesmo estando tão grave, quando fui para a faculdade e realmente me separei dele, ele não veio me procurar. Eu só achava que talvez a doença dele não fosse tão grave. Ou que ele tivesse se curado. Na verdade, muitas coisas tinham pistas. A doença dele nunca melhorou. Depois de entender tudo isso, abaixei a cabeça, com os olhos marejados. Então por que eu nunca o vi quando passava pelo portão da escola? No ano passado, eu estava distraída. De repente lembrei que no 3º ano da faculdade as aulas eram muitas, só saía pelo portão nos fins de semana. No 4º ano, às terças-feiras, as aulas eram o dia todo, então era ainda mais impossível sair. Então foi porque, por mais de 1 ano, ele não me viu mais. Quando eu corri para vê-lo, ele não conseguiu se conter e me seguiu. Sem tempo para se esconder, eu mordi o lábio, sentindo-me um pouco triste. Shen Youshu pareceu perceber meu mau humor, e com a voz nervosa, disse: Zishin, não chore, não chore. Ele imitou a forma como eu o consolava, acariciando minha cabeça. Yang Shu, vendo a atitude de Shen Youshu, sentiu-se tocado. Ele trabalhava na casa da família Liu há 4 anos, e há mais de 3 anos era motorista de Shen Youshu. Depois de tanto tempo juntos, ele já via Shen Youshu como família. Senhorita Li, embora eu não seja adequado para dizer isso, a senhorita realmente gosta muito dele. Apertei e soltei as mãos. E finalmente peguei a mão de Shen Youshu que estava na minha testa. Vamos, vou te levar para comer. Fomos ao refeitório, só sobraram alguns pratos. Olhei e não vi nenhum dos pratos que Shen Youshu gostava. Então só comprei arroz frito com ovos para ele. Por enquanto, come isso para matar a fome. Mas se ficar com fome, o motorista compra algo para você comer no caminho de volta. Puxei-o para sentar à mesa do refeitório. Shen Youshu pegou a colher que eu lhe entreguei e começou a comer devagar. Sentei ao lado, observando pelo canto do olho o refeitório cheio e vazio, e lembrei do que ele disse. A senhorita realmente gosta muito dele. Será que Shen Youshu realmente entende o que é gostar? Ele depende de mim só por causa da doença. Quando ele se curar, provavelmente nem vai querer me ver. Shen Youshu, chamei-o. Ele parou a colher por um instante e me olhou fixamente, esperando minhas próximas palavras. Você foi ao Dr. Zhan recentemente? Perguntei.
O Dr. Zhang é um médico renomado no tratamento de autismo na China, e também o médico responsável pelo tratamento de Shen Youxu, quando ele tinha 6 anos. O Dr. Zhang começou a tratá-lo. Antes, quando eu o acompanhava ao hospital, via esse Dr. Zhang. Ele tinha um rosto muito amigável, sempre sorrindo, e até me dava doces. Por um tempo, eu gostava muito de ir ao Dr. Zhang. Ao ouvir esse nome, Shen Youxu franziu levemente a testa, parecendo um pouco relutante. Você foi? Perguntei baixinho. Shen Youxu fez beicinho, parecendo não muito feliz. Não, esse resultado me surpreendeu. A doença dele nunca melhorou. Então certamente não estava sendo tratado. Por que não? Era o que me preocupava. Shen Youxu franziu a testa, sua respiração ficou ofegante. Não vou, não vou, não vou. De repente, ele começou a gritar e a espernear, e o arroz frito na mesa foi derrubado por ele. A crise repentina me deixou atônita. Quem reagiu primeiro foi Yang Shu, que correu rapidamente e o abraçou. Para evitar que ele se machucasse, tem um remédio no bolso, tire rápido e dê à senhorita. Nesse momento, Yang Shu gritou apressado. Eu, nervosa e preocupada, peguei o frasco de remédio e, prestes a dar o remédio, lembrei do que o Dr. Zhang disse antes. Não se pode tomar muito, pois os calmantes prejudicam o corpo e a mente. Era preciso convencê-lo a se acalmar sozinho. O primeiro passo para curá-lo era reduzir a frequência dos remédios. Quando a senhorita teve uma crise, não conseguiu ser convencida, e Yang Shu protegeu firmemente a testa de Shen Youxu, então eu tive que cerrar os dentes. Estendi as 2 mãos para segurar as bochechas de Shen Youxu, olhando seriamente para ela, olhando para mim. O rosto dela estava feroz, parecia doloroso e desesperado. Não vamos mais, não vamos mais, não vamos mais. Pressionei a cabeça dela. Repeti essa frase continuamente, a voz suave ecoava em sua cabeça dolorida. Era sua voz familiar. Existem aqui. A fúria de Shen Youxu diminuiu lentamente, a dor aguda na cabeça também foi acalmada. Ela fez beicinho e ficou ressentida, e Yang Shu já estava preparado para segurá-la firmemente e forçar a medicação. Neste momento, vendo-a se acalmar tão rápido, todos ficaram atônitos. Agora finalmente entenderam por que a senhora sempre falava desse Sr. Li. Enquanto o Sr. Li estiver aqui, as crises da senhorita duram muito menos do que o normal. Talvez em breve, a doença da senhorita seja curada de uma vez. Vi Shen Youxu se acalmar. Então retirei minha mão, pedi desculpas aos colegas e à tia do refeitório que estavam olhando para nós. Desculpe, vamos limpar isso daqui a pouco. Os pedaços do arroz frito e do prato estão espalhados pelo chão. Não queria que a tia da cantina tivesse que limpar. Depois de dizer isso, olhei preocupada para Yang Shu. Você está bem? Se machucou em algum lugar? Foi meio apressado e acabei esbarrando na mesa. Yang Shu levantou o braço, mostrando um hematoma. Esse tipo de ferimento é comum na família Liu. Toda vez que a menina tem uma crise, é preciso alguém para contê-la. Depois de meia hora, tanto os empregados quanto ela ficam cheios de machucados. Eles já estão acostumados. Ao ver o hematoma, franzi levemente a testa. A cantina tem um kit de primeiros socorros. Espere um pouco, vou pegá-lo. Esse machucado não é nada, disse Yang Shu antes que eu terminasse. Mas eu já tinha ido embora. Quando voltei, não estava só com o kit de primeiros socorros, mas também com uma vassoura. Passa isso em você mesma, eu limpo a sujeira. Entreguei o kit a Yang Shu e peguei a vassoura para começar a varrer. Mesmo com meu rosto calmo, Shen Youxu ainda conseguia sentir meu mau humor, sem receber resposta. Ele de repente ficou sem saber o que fazer. Zixin não está ligando para ele. Yang Shu também percebeu a situação da menina. A atmosfera entre o Sr. Li e eu estava um pouco tensa, então não ousei falar bobagens e fiquei aplicando o remédio em silêncio. Tentando não chamar atenção, Shen Youxu puxou minha manga, com uma expressão facial distorcida e estranha. Incapaz de expressar bem suas emoções e expressões faciais de forma consistente, ela odiava essa sensação. Mas não sabia o que fazer, apenas me olhava impotente. Tirei minha manga das mãos dela. Então varri os cacos escondidos no canto. Depois de limpar toda essa sujeira, olhei para Shen Youxu. Ela já estava prestes a chorar. Suspirei internamente e estendi a mão para acariciar sua cabeça. Seus olhos ficaram azuis e a expressão de tristeza desapareceu. Você derrubou a comida que comprei para você, falei severamente. Shen Youxu se desculpou rapidamente. Desculpe, desculpe. Essas palavras pareciam estar gravadas em seus ossos. Ela se virou rapidamente para me olhar e puxou minha manga novamente.
Não me afastei, então ela entendeu que eu a perdoara. Seus lábios se curvaram num sorriso e seu rosto se iluminou de alegria. Por que sua cabeça doía? Perguntei sobre o ataque anterior. Foi porque eu disse algo que não devia. Se foi, peço desculpas. Shen Youshu balançou a cabeça nervosamente. Não, não. Youshu não está com raiva. Não precisa se desculpar. Eu sei que sua dor de cabeça é súbita. Mas da próxima vez, vamos tentar nos controlar, está bem? Shen Youshu assentiu com um olhar triste. Agora, não importa o que eu diga. Youshu vai concordar obedientemente. Se a cabeça doer, você precisa avisar as pessoas ao redor, assim podemos encontrar uma maneira de aliviar sua dor, entende? Bater na própria cabeça não adianta, só vai machucar você. E também as pessoas ao seu redor. Neste momento, eu parecia um professor dando lições, e Youshu apenas acenava obedientemente. Quando saímos do refeitório, já havia passado 1 hora. O tempo, que estava claro, de repente ficou nublado. Parecia que ia chover forte. Eu tenho aula à tarde. Que tal você ir para casa mais cedo hoje? Youshu estava feliz um instante antes, mas ao ouvir isso, sua expressão sumiu. Ela parecia não querer. Mas, nesse momento, ela tinha que obedecer ao que eu dizia. Seus lábios se curvaram para baixo, com uma expressão de total miserabilidade. Eu a levei para fora do portão da escola. No caminho, recebi uma mensagem do meu colega de quarto, perguntando se eu estava mergulhado em prazeres femininos. Esquecendo a aula da tarde, eu ri baixinho, respondendo a mensagem enquanto caminhava. Vendo minha atenção absorvida pelo telefone, a expressão de Shen Youshu ficou ainda mais lastimável, como a de alguém esquecido. Ela parecia um gatinho esperando por carinho. Quando estava prestes a bater na lixeira à minha frente, discretamente estendeu sua mãozinha e puxou minha manga. Guiando-me para o lado, desviando com segurança do obstáculo, ela puxou minha manga novamente. Percebendo que não conseguia olhar para o caminho enquanto respondia às mensagens, simplesmente estendi uma mão. Agarrei a barra da roupa de Shen Youshu, deixando que ela me guiasse. Ao ver aquela mãozinha segurando a barra da minha roupa, seu ânimo baixo de repente se animou novamente. Esse gesto lembrava muito o jogo de infância, o gavião pegando os pintinhos. O pintinho precisa agarrar a galinha, e a galinha deve proteger o pintinho. Naquela época, ela só podia ficar debaixo da grande árvore. Vendo eu brincar com outros, agora ela finalmente pode brincar comigo também. Ela me protege cuidadosamente. Até chegar ao portão da escola, ela parecia um pouco insatisfeita, mas eu não fazia ideia das mudanças emocionais que ela teve pelo caminho. Só fiquei surpreso com a rapidez com que o humor dela mudou. Antes de ir embora, disse a Yangshu, espera um pouco. No caminho, compra alguma comida para Shen Youshu. Ele mal comeu alguns bocados do arroz frito da cantina. Ela derrubou tudo. O caminho de volta é tão longo. Se ele não almoçar, vai passar fome. Isso, Sr. Lee, é melhor você mesmo comprar para a senhorita. Tenho medo de que ela não queira comer o que eu comprar. Yangshu parecia hesitante. Não era que ele estivesse se esquivando, todos conheciam o temperamento da senhorita. Às vezes, nem mesmo o que a senhora compra para ela aceita. Mas ele sabia que, se fosse o Sr. Lee quem comprasse, não importava o que fosse, a senhorita comeria. Eu também achei que fazia sentido, mas perto do portão da escola não havia nenhum restaurante. Pensando bem, só podia ir à loja de conveniência ao lado comprar alguns pães para ela comer durante a viagem de carro. Youshu os segurou como se fossem um tesouro, apertando os pães contra o peito, acenando obedientemente com a cabeça. Ao vê-la assim, fiquei em silêncio por um momento. Não sabia se ela tinha entendido o que eu disse. Antes de partirem, insisti mais uma vez. No entanto, Shen Youshu já estava imersa em seu próprio mundo, abraçando os pães. Quando cheguei à sala de aula, o céu escuro desabou de repente. A chuva forte que há muito tempo estava contida caiu. Senti alívio por ter voltado a tempo e não ter me molhado. A chuva batia ao redor do carro, envolta pelo som abafado da água. O estômago roncava alto. Dentro do carro, o som era especialmente nítido. Yangshu riu baixinho e disse casualmente a Shen Youshu: Senhorita, se estiver com fome, coma 2 pães para enganar o estômago. Nesse momento, Shen Youshu franziu a testa, descontente. Por que eu deveria comer? Este é o presente que o irmão Zishen me deu. Se eu comer, vai acabar. Na terça-feira, Shen Youshu chegou muito cedo. Quando recebi a mensagem, saí correndo de casa e vi que Shen Youshu já estava no portão da escola. Seus olhos olhavam de vez em quando para uma certa direção.
Uma figura familiar apareceu ao longe. Mesmo sendo apenas um contorno vago, ele conseguiu reconhecer que era eu. Ele fixou o olhar naquela figura, um sorriso surgindo no canto dos lábios. Irmão Zishin veio me ver. Eu praticamente corri o caminho todo, apressado. Respiração ofegante, gotas finas de suor na testa. Por que você veio hoje? Não combinamos de mudar para amanhã, explicou a aliança Yangshu. A senhorita vir toda terça-feira era um trajeto obrigatório. Se quebrassem a rotina dele, a senhorita poderia surtar a ponto de bater a cabeça na parede. Assenti, lembrando-me. Realmente, era isso. Até na hora de comer, a posição da mão nos pauzinhos e a abertura exata a cada garfada tinham que ser precisas. Num aniversário, quando comemos bolo, a pequena Youshu descobriu que não eram os pauzinhos de sempre, mas sim um garfo, e na hora de comer o bolo, teve uma crise. No fim, fui eu quem a acalmou com uma frase: está bem, então vamos. Hoje vamos almoçar no refeitório. Peguei na mão dele e fui em direção ao refeitório. Nem percebi. Ao meio-dia, estávamos novamente no portão da escola, mas como eu tinha aula à tarde, só podia deixá-lo esperar até o anoitecer. Ao meio-dia, cheguei novamente ao portão da escola, mas como tenho aula à tarde, só pude deixá-lo esperar até o entardecer. No entanto, já tinha arrumado a bagagem e levado a mala adiantada para o portão da escola. Ficar ali era muito quente. Na esquina da frente há uma loja de chá. Que tal você esperar sentado lá dentro, pequena Youshu? Ainda pega um ar-condicionado. Shen Youshu nem olhou para a loja de chá e balançou a cabeça. Yangshu explicou. A senhorita não gosta de lugares com muitas pessoas. Então volta para o carro e espera com o ar-condicionado ligado. Ok. Estendi a mão e afaguei a cabeça dele. Shen Youshu parecia gostar muito desse gesto. Mesmo quando havia algo que ele não queria fazer, bastava acariciar sua cabeça. Que ele acabava concordando relutantemente. Desta vez não foi diferente. Embora ele quisesse apenas ficar na porta. Acabou acenando com a cabeça e voltou para o carro. O Sr. Lee tinha apenas 2 aulas à tarde, menos de 2 horas. Vamos brincar um pouco no celular, passa rápido. Antes de entrar no carro, ele viu a relutância da senhorita. E elogiou-a um pouco. Quando se virou, Shen Youshu já estava imersa em seu próprio mundo. Olhando para o vazio, toda a capacidade de resposta que a senhorita tinha era realmente dedicada ao Sr. Lee. Mas ele ainda se lembrava das instruções do Sr. Lee e ligou rapidamente o ar-condicionado, ajustando para uma temperatura confortável. Vendo que Shen Youshu não tinha ordens, Yangshu pegou o celular e abriu um jogo para matar o tempo. O tempo passou, e foi Shen Youshu quem primeiro me viu do lado de fora do carro. Seus olhos acompanhavam meus movimentos, e naqueles olhos escuros só havia minha figura. Se alguém visse aquela cena, não evitaria fazer uma piada. Nesse momento, o carro estava na rodovia, mas eu estava com sono e me recostei no banco. Fechando os olhos devagar, ainda me lembrando de pedir a Shen Youshu, quando chegar, me acorda. Shen Youshu acenou obedientemente. Durante todo o caminho de volta da cidade de Yun para Liuxi, seu olhar não se desviou de mim. Quando o carro entrou na saída do pedágio da rodovia, deu um solavanco na lombada. Minha cabeça inclinou para o lado, prestes a cair. No segundo seguinte, uma mão se estendeu e segurou minha cabeça. A palma estava um pouco fria. Instintivamente, virei a cabeça, esfregando-me na palma da mão de Shen Youshu. Suas bochechas ficaram completamente vermelhas. Yangshu ouviu a voz de Shen Youshu, virou-se e viu sua expressão tensa e desamparada. Riu por dentro. Moça, você pode colocar a cabeça do Sr. Lee no seu ombro. Assim ele não vai cair. Ele deu a sugestão com um sorriso malicioso. Colocar no ombro. Shen Youshu piscou os olhos, a mão que segurava minha cabeça ergueu-se levemente e colocou-a em seu ombro. Seus ombros estavam um pouco tensos, não estava muito confortável, então ajustei por conta própria uma posição melhor. Um sopro quente caiu na minha nuca, a distância silenciosa deixou claro para ele que eu não tinha ido embora. Os cantos de sua boca se levantaram alegremente, seu rosto parecia uma flor desabrochando. Irmão Zishin é tão bom. Ao chegar na casa dos Shen, eu queria ir embora logo, mas a mãe de Shen disse que era muito tarde, pedindo que eu ficasse e fosse levado de volta no dia seguinte. Não pude recusar e acabei ficando. Mas à noite, quando fui fechar a porta do quarto de hóspedes, uma figura pequena bloqueava a porta, e vi que Shen Youshu tinha um travesseiro nas mãos, olhando para mim com os olhos brilhando. Irmão Zishin, vamos dormir juntos. Não, recusei firmemente. Youshu franziu os lábios, parecendo muito triste.
Costumávamos dormir juntos. Antes dos meus 12 anos, dormíamos na mesma cama. Mas depois que comecei a ter consciência de gênero, não a deixei mais dormir na mesma cama. Isso é diferente, agora que cresceste. Os adultos devem dormir sozinhos. Shen Youxu franziu as sobrancelhas. Crescer é horrível. Não posso. Dormir com o irmão Zixin. Sorri e concordei com a cabeça. Então agora vai rápido para o teu quarto. Ela ainda não se mexeu, ficou parada à porta com o travesseiro, tentando encontrar uma oportunidade para entrar. Virei-me e fechei a porta, cortando as suas esperanças, e apontei diretamente. Onde fica o teu quarto? Vou levar-te de volta. Ao ouvir que eu iria ao seu quarto, a expressão de desânimo por não poder dormir junto transformou-se imediatamente em alegria. Ao pensar nisso, Shen Youxu pegou na minha mão contente e, sem demora, levou-me para o quarto. Nem tive tempo de recusar. Assim que entrei no quarto fui atraído por um ursinho de pelúcia no canto. O modelo desse ursinho parecia ser de mais de 10 anos atrás. Quando eu era pequeno eu gostava muito desse urso, mas minha família não era rica. Não tínhamos condições de comprar um ursinho assim, e agora, ao vê-lo de repente, sinto uma nostalgia. Esse ursinho parece ter saído de produção há mais de 10 anos. Como você conseguiu comprá-lo? Shen Youxu olhou nos meus olhos com um brilho. Ela colocou o ursinho nos meus braços. Fiquei confuso. Esperei um pouco e não ouvi a resposta dela. Mas logo minha atenção foi atraída por outras coisas no quarto. Havia uma vitrine de vidro. Vi nela pão e água mineral familiares, além de outras coisas, pedrinhas. Um pão estufado mofado, um boneco babil? Esses também foram dados por alguém? Lembrei do hábito dela de colecionar coisas que os outros davam. Shen Youxu balançou a cabeça. Foi presente do irmão Zixin. Fui eu que te dei? Como não me lembro? Fiquei surpreso. Será que tudo aqui foi dado por mim? Shen Youxu se aproximou, apontou para a pedrinha e disse, foi presente do Zixin na brincadeira de casinha. Ele então apontou para os pãezinhos, o café da manhã, e depois para o boneco Bob, lembrando-se da origem de todas essas coisas, contando-me cada objeto dentro do armário. Enquanto ouvia, meu ânimo foi ficando pesado. Até mesmo uma pequena pedrinha que lhe dei no passado foi guardada por mais de 10 anos. Será que eu realmente consigo fazê-lo melhorar? O irmão Zixin está triste? Um dedo se estendeu e cutucou minha bochecha. Shen Youxu franziu a testa junto comigo. Eu balancei a cabeça e apenas perguntei, há algo que você mesma queira fazer? Quero dormir junto com o irmão Zixin. Ao dizer isso, seus olhos brilhavam como estrelas. Depois de ouvir o que ele disse, tudo era sobre mim. Eu rapidamente o interrompi. Não, é algo que você mesma quer fazer. Não tem nada sobre mim? Por que não tem o irmão Zixin? O rosto de Shen Youxu imediatamente caiu. A cabeça começou a doer de novo. De repente, ela se agachou, cerrou os punhos e começou a bater repetidamente na própria cabeça. Seus lábios murmuravam dolorosamente. Por que não tem o irmão Zixin? Vendo seu estado anormal. Eu também sabia que era apenas uma crise. Minha expressão mudou e imediatamente corri até ele, segurando seu rosto entre as mãos. Queria forçar o olhar dela para si mesmo. Shen Youxu, estou aqui, olhe para mim, irmão Zixin. O rosto pálido dela gradualmente recuperou a cor. Ao ver que eu ainda estava ali, Shen Youxu, com os lábios franzidos, simplesmente me abraçou. Senti um tom de ressentimento. Eu só estava falando de brincadeira, não se emocione. Acalmei-a dando tapinhas nas costas dela. Não quero nem de brincadeira. Shen Youxu murmurou. Tudo bem, não vou falar. Mas podemos jogar fora este pão? Está cheio de mofo. Se ele não dissesse que era pão, eu não teria reconhecido. Provavelmente Jian Shufan também queria que Shen Youxu jogasse fora, mas ela não conseguiu convencê-lo, então desistiu. Assim que terminei de falar, ela ficou com uma expressão de mágoa. Jogar fora? Depois eu te dou um presente novo, ok? Estendi a mão e apertei o rosto dela, moldando em várias formas. É verdade? Os lábios dela ficaram empinados enquanto falava, a voz abafada. É verdade. Depois que eu garanti várias vezes, Shen Youxu finalmente jogou o pão no lixo com relutância. Assim que abri o armário de vidro, o odor se espalhou pelo quarto. Também peguei o que estava dentro do armário. Todos os outros alimentos e objetos foram descartados, e eles chamaram uma empregada para limpar o cheiro do quarto, jogando todo esse lixo na lixeira externa. Isso tranquilizou, e Shen Youxu, olhando para o armário vazio, franziu os lábios com uma expressão de pena. Já está muito tarde, vá dormir. Eu também preciso ir descansar no meu quarto.
Quando eu estava prestes a sair, Shen Oushu me entregou o ursinho de pelúcia, ursinho Zixin. Tudo bem, obrigado. Peguei o ursinho e, assim que saí, encontrei Jian Shufa no corredor do segundo andar, com um sorriso no rosto. Ele tinha ouvido dos empregados que a senhorita finalmente tinha jogado fora aquelas coisas fedorentas do armário e achou que a filha tinha caído em si. Ao me ver saindo do quarto dele, percebeu que o mérito era meu. Ele ia elogiar a própria filha. Quando viu o ursinho nos meus braços, exclamou surpreso: então Oushu finalmente te deu esse ursinho. Finalmente? Pisquei sem entender. Esse ursinho foi comprado há mais de 10 anos, era muito popular na época. Você sempre olhava para ele quando saía. Um dia, depois de uma briga com Oushu, ele insistiu em comprá-lo. Imagino que fosse para te oferecer, mas não sei por que ele não o fez. Jian Shufan estava disposta a explicar-me, na esperança de que a imagem da filha pudesse mudar um pouco na minha mente. Ao deitar-me, fiquei na cama a refletir e lembrei-me de que isso realmente aconteceu. Naquela altura, eu adorava aquele ursinho. Mas a família não tinha dinheiro para me comprar. A minha mãe, com pena de mim, costurou-me um coelhinho com agulha e linha. Quando o recebi, fiquei tão feliz que dizia a toda a gente: o ursinho não se compra com o coelhinho, o que mais gosto é do coelhinho. Naquela altura, a pequena Oushu viu o que eu disse. E a carinha dela franziu-se de preocupação. Então, foi naquela altura? Na primeira vez que dormi em casa do Shen. No fundo, senti algum desconforto com a cama nova. Talvez fosse por ter um ursinho ao lado que me deu uma sensação de segurança. Dormi profundamente. Quando acordei, já passava das 10 horas. Sentei-me na cama de repente. Corri para a casa de banho para me lavar rapidamente. Abri a porta e, quando ia sair, deparei-me com uma parede de carne à entrada. Assustei-me sem querer. Por que está aqui parado? No instante em que a porta se abriu, os olhos opacos e sem brilho da mulher subitamente se iluminaram intensamente. Ao ouvir minha pergunta, Shen Oushu respondeu com docilidade: não se pode perturbar o sono de Zixin. Desculpe-me. Eu esperava. Você está esperando aqui há muito tempo? Fiquei até tão tarde na casa dos outros. Toquei a nuca com vergonha. 3 horas e 28 minutos. Ele sempre foi sensível ao tempo. Tanto tempo parado. Não está cansado? Da próxima vez que quiser esperar, vá sentar no sofá da sala. Não fique aqui, porque daqui posso olhar para baixo e ver o irmão Zixin. Shen Oushu me olhou enquanto falava, de forma tão ambígua. Senti meu rosto corar. Shen Oushu disse que não ousava olhar para ele. Você ficou aqui parado por tanto tempo. Com certeza ainda não tomou o café da manhã. A tia deve estar na sala de estar. Vamos sair rápido. Depois de ir rapidamente para a sala e tomar o café da manhã, me despedi de Jian Shufan e dos outros e me preparei para pegar o carro de volta para casa. Jian Shufan ainda mandou Yangshu me levar de carro para casa, mas fiquei com vergonha. Insisti em pegar um táxi sozinho, mas antes de ir, Shen Oushu ainda estava relutante em se despedir. Segurando a janela do táxi: se você soltar, amanhã venho te ver de novo. A expressão de Shen Oushu suavizou. Amanhã, posso te levar para cortar o cabelo, está bem? Há muito tempo queria que ele cortasse o cabelo, mas tinha medo de que ele não quisesse ir. Shen Oushu se animou novamente. Ela retirou a mão alegremente, calculando mentalmente quantas horas faltavam até o dia seguinte. Tia, posso? Lembrei-me de perguntar a opinião de Jian Shufan. Claro que pode. Ele não quer cortar o cabelo e também não me deixa mexer. Instintivamente, olhei para trás para Shen Oushu. Ela ainda estava parada no portão, esticando o pescoço para olhar o carro, sem querer ir embora. Minha casa fica em um bairro antigo. Era um pequeno apartamento distribuído pela fábrica de roupas na época. Depois de tantos anos, muitos equipamentos do bairro já estão envelhecidos. Assim que entrei no bairro, algumas tias vizinhas que estavam passeando no pátio me cumprimentaram. Zixin voltou. Zixin veio passar o dia nacional? Anteontem ouvi sua mãe dizendo que sentia sua falta. Morei aqui desde pequena, posso dizer que essas tias e tios me viram crescer. Enquanto conversava com eles, subi as escadas com a mala. Quando fui tirar a chave da bolsa, a porta se abriu por dentro. Meus pais, ao me verem na porta, sorriram de orelha a orelha. Acabei de ouvir que Zixin voltou, nem acreditei que era verdade. Minha mãe disse alegremente. Meu pai também se surpreendeu. Zixin voltou e não nos avisou? Nem fui te buscar na estação. Ao ver meu pai, meus olhos se encheram de lágrimas. Corri e o abracei, com a voz embargada. Pai. Ele, preocupado, deu palmadinhas nas minhas costas.
O que houve? Alguém te magoou lá fora? Fala com o pai, vou dar um jeito. Isso mesmo, papai e mamãe vão ensinar essa pessoa. Minha mãe, vendo o filho chorar, também veio depressa me consolar. Balancei a cabeça, funguei e falei com a voz chorosa, ninguém me magoou, é só saudade de vocês. Depois, abracei minha mãe. Quando eles ouviram que o filho não tinha sido maltratado, também ficaram aliviados. Em seguida, reclamaram, você é tão grande e ainda está chorando. Nem tem vergonha? Embora dissessem isso, o sorriso no rosto da minha mãe ficava cada vez mais radiante. Pensei, por que meus pais iriam se envergonhar? Com um sorriso, esfreguei o ombro da minha mãe. Está bem, vamos logo levar o filho para casa. Depois de viajar o caminho todo, com certeza está cansado. Meu pai nos convenceu a entrar em casa e também puxou a mala do filho para dentro. Com a porta do quarto fechada, a pequena família estava cheia de aconchego. Na hora do jantar, minha mãe preparou uma mesa farta. Eram todos os meus pratos favoritos. Antes de comer, meu pai, como de costume, acendeu um cigarro. Pai, não fumê. Fumar faz mal à saúde. Franzi a testa. Sempre suspeitei que, na vida anterior, o câncer de pulmão do meu pai provavelmente foi causado pelo cigarro. Só vou fumar este. Sem fumar, não tenho forças para trabalhar. Não pode. Com o rosto sério, tirei o cigarro da boca dele, apaguei-o e joguei no lixo. Com a atitude tão firme do filho, ele ficou constrangido e coçou a cabeça. Garoto, você nunca dizia nada quando eu fumava antes. Por que hoje, de repente, voltou da escola e parece uma pessoa diferente? Os pais em casa são sempre os que mais conhecem os filhos. Ouvindo o resmungo do meu pai, eu também desviei o olhar, com a consciência pesada. O que mudou? Tudo isso é para o bem da sua saúde. A mãe já disse que você foi diagnosticado com problemas de colesterol, pressão e açúcar no sangue. O médico não mandou você parar de fumar. Depois de falar, chamei. A mãe, que ainda estava na cozinha, não me apoiou. Mãe, o pai está fumando de novo. O semblante do meu pai imediatamente entrou em pânico. Não conta, não conta. Mas já era tarde. Minha mãe saiu correndo da cozinha com a espátula na mão. Com cara de brava. O quê? De onde você tirou dinheiro para isso? Para comprar cigarro, tem que passar tudo por mim. Meu pai se defendeu. Foram 2 cigarros que um senhor do condomínio me deu. Minha mãe, desconfiada, revistou o corpo dele inteiro. Eu olhava para a confusão dos meus pais, com um sorriso nos lábios e o coração cheio de alegria. No dia seguinte, ajudei minha mãe em casa com algumas tarefas domésticas. O tempo passou sem que eu percebesse. No final, foi Shen Oushu quem me ligou, e só então percebi que estava quase na hora combinada. O irmão Zixin disse que viria te buscar. Então, quando chegar, lembre-se de me ligar. Eu descerei. Lembra-se onde fica a minha casa? Embora Shen Oushu costumasse vir à minha casa antes, depois de tantos anos, não sei se ela se esqueceu do caminho. Lembro-me. No tom da resposta dela, havia um toque de desejo de elogio. Eu não economizei elogios. Memória fantástica. Conversamos um pouco sobre outras coisas. Depois de um tempo, desliguei o telefone. Minha mãe se aproximou com um ar misterioso e perguntou, quem vai vir te buscar? Com um tom tão suave, seria sua namorada. Onde você está pensando? É Shen Oushu que vai vir. Vou sair com ela daqui a pouco. Minha mãe ficou surpresa e também se lembrou. Aquela criança com autismo. Como você acabou se reunindo com Shen Oushu de novo? Eu escolhi uma universidade em outra cidade. Depois disso, nunca mais ouvi você mencionar Shen Oushu. Pensei que vocês já tivessem perdido o contato, mas hoje se reconectaram. Antes, eu era jovem e não entendia as coisas. Agora que cresci e olho para trás, não acho que seja necessário mais. Abracei o braço dele com um sorriso, fazendo charme. E você não gostava dele antes? Não está feliz por estarmos em contato agora? Minha mãe disse, embora eu não saiba por que vocês brigaram naquela época, contanto que vocês estejam felizes, não importa se cortamos relações com a família Shen. Por mais que eu gostasse do filho dos Shen, nunca seria mais que o meu próprio filho. Eu e seu pai só esperamos que você não se force a nada. No futuro, viva feliz, isso é o que importa. Ao ouvir suas palavras, fiquei profundamente comovido. Nossa família não tinha uma situação financeira boa, mas depois que conheci Shen Oushu, graças ao pai da família Shen, que trabalhava na fábrica, ele foi promovido de pequeno funcionário a chefe de seção da oficina. Minha mãe também foi promovida na pequena empresa.
Nossa família estava gradualmente caminhando para uma situação melhor. Tudo isso por causa de Shen Oushu. As pessoas pensavam que meu pai conhecia alguém de uma família rica e influente. No entanto, mesmo assim, quando eu quis romper com Shen Oushu, meus pais ficaram do meu lado. Eles não precisavam da ajuda da família Shen. Contanto que eu fosse feliz, mesmo que fossem reprimidos pela família Shen no futuro, eles não teriam medo. Depois, embora a família Shen não tenha os perseguido, eles também ficaram apreensivos por causa desses favores. Felizmente, os dois pediram demissão e abriram uma pequena lanchonete. Esses anos têm sido bons. Se eu não tivesse rompido com Shen Oushu naquela época, será que nossa família já teria trocado para uma casa grande? Sinceramente, você não acha uma pena? Minha mãe me deu um chute. Então, se eu tivesse te vendido para a família Shen, você acha que eu já estaria dormindo em uma cama coberta de dinheiro? Pensando bem, é realmente uma pena. Pisquei o pé de raiva. Enquanto eu me irritava com minha mãe, o telefone tocou de repente. Ouvi e desliguei rapidamente. Chamei Shen Oushu para descer. Vou sair agora. Acerenei para minha mãe e saí. Divirta-se e tome cuidado. Minha mãe me lembrou. Enquanto respondia, corri em direção ao carro preto parado na entrada do condomínio. Parado do lado de fora do carro, ele parecia um pouco inexpressivo, mas no segundo seguinte se animou. Por que não esperou dentro do carro? Não está calor aí fora? Abri a porta do carro, apressando Shen Oushu a entrar. Não está calor. Ele balançou a cabeça, obediente. Sentando-se no carro. Embora ele dissesse isso, ainda vi gotas de suor em sua testa. Tirei um lenço de papel da bolsa e o ajudei a limpar. Aqui também precisa limpar. Shen Oushu levantou levemente os cantos da boca e apontou para o pescoço. Eu ergui uma sobrancelha. Ele aprendeu a abusar da situação. Entreguei o lenço a ele para que se limpasse sozinho. Os cantos da boca que estavam levantados imediatamente caíram. Ele franziu os lábios com desagrado, pegou o lenço e começou a se limpar de má vontade. Não é igual, irmão Zishin. Eu me limpei sozinho e não ficou nada como o seu. Vendo-o com aquela cara de manhoso, não pude deixar de sorrir. Yanshu ligou o carro. Sr. Li, para onde você quer ir agora? Quando saiu de casa hoje? Ele também tinha ouvido que eu ia levar Shen Oushu para cortar o cabelo. Imediatamente vieram à mente os endereços de algumas barbearias famosas nas proximidades. Bastava eu dizer o nome da barbearia para podermos partir. Primeiro pare na esquina da porta da frente. Vou levar Shen Oushu para cortar o cabelo ali. Pensei um pouco e logo disse, na esquina tem uma barbearia. Yangshu, incerto, parou o carro na esquina e também desceu conosco. Havia muitas pequenas lojas na rua. As paredes eram de cimento sem acabamento, como se fosse uma casa sem reboco. Além disso, com pouca iluminação, o interior parecia escuro e turvo. Se não fosse por conhecidos ou clientes antigos, ninguém viria para cá. Com familiaridade, fui a uma pequena barbearia. Dentro, um idoso estava sentado em frente à televisão, segurando um grande leque de palha e balançando. Ele olhava fixamente para a TV. Vovô Zou, viemos cortar o cabelo. Gritei para ele. Ao ouvir a voz, o velho virou a cabeça aleatoriamente. Ah, é o Zishin. Nas férias, você não saiu para se divertir? Ele se levantou sorrindo e me trouxe 2 maçãs. Não fiz cerimônia. Peguei uma maçã e comecei a mordê-la. A outra maçã dei para Shen Oushu. Vendo o brilho em seus olhos, soube imediatamente o que ele estava pensando e logo dei uma instrução. Agora que comeu, não pode guardar para colecionar. Finalmente tínhamos jogado fora todas as coisas mofadas do quarto dele. Não podia deixar que ele continuasse guardando alimentos que apodreceriam. Se pudesse livrá-lo desse hábito de colecionar, seria ainda melhor. Assim que Shen Oushu teve esse pensamento, foi cortado. Ele só pôde morder obedientemente a maçã. Acho que não fui a lugar nenhum. Vovô, desta vez trouxe Shen Oushu para cortar o cabelo. Você pode cortar para ele? Eu o puxei para a cadeira de cortar cabelo e o fiz sentar. Está bem, está bem. Se não fosse o Zishin falar, eu nem teria reconhecido. Shen Oushu costumava vir com frequência a este bairro. Seguindo-me, ele conheceu muitos tios e tias do bairro. Este idoso era um deles. Aqui o preço era barato e acessível. Além disso, a habilidade do velho era muito boa. Os moradores das redondezas gostavam de vir aqui cortar o cabelo. Eu também, assim que pensava em cortar cabelo. Lembrei-me de trazer Oushu aqui. Está bem? Quanto precisa cortar do cabelo? O velho pegou uma tesoura e mediu o cabelo de Shen Oushu. Eu não entendia muito bem o comprimento para cabelo feminino. Fiquei hesitante.
Vovô, corte como achar melhor. Só precisa ficar bonito. O velho colocou uma capa nele e se preparou para começar. Shen Youxu franziu a testa, apertou a capa e tentou arrancá-la. O que foi? O pescoço está muito apertado. Aproximei-me para afrouxar a capa no pescoço dele. Ele não falou nada, continuou puxando a capa desconfortável. A tensão de Yang Shu aumentou instantaneamente. Ele ficou olhando para Shen Youxu, com medo que ele tivesse uma crise, e mentalmente se preparou para segurá-lo a qualquer momento. Então o que foi? Você precisa me contar para que eu possa te ajudar a resolver. Eu amoleci a voz e perguntei suavemente. Você não me prometeu que me contaria tudo. Você está mentindo para mim? Shen Youxu balançou a cabeça apressadamente. Não minto, Zixin. Não gosto que ele me toque. De repente, lembrei que ela realmente não gosta de ser tocada por outros. Mas ontem você não concordou em cortar o cabelo. Você vai desistir? Eu olhei para ela fingindo estar com raiva. Shen Youxu estava cheia de confusão. Ela não gosta que outros a toquem, mas ela prometeu ao irmão Zixin que cortaria o cabelo. O que fazer? No momento em que ela estava tão ansiosa que suas bochechas estavam ficando vermelhas. Uma mão pequena e quente segurou a palma da mão dele. Eu seguro a sua mão. Deixe o avô cortar seu cabelo, está bem. Shen Youxu apertou minha mão de volta com força. Só então ela concordou relutantemente. O velho, ouvindo nossa conversa, falou. Não esperava que depois de tanto tempo, a pequena Youxu ainda fosse tão tímida com estranhos. Eu contraí os lábios, olhei para Shen Youxu e não disse mais nada. Vendo que o humor de Shen Youxu se estabilizou, o coração de Yang Shu, que estava suspenso no ar, se acalmou e ele suspirou aliviado. O velho cortou o cabelo muito rápido e com boa habilidade. Em pouco tempo, estava pronto. As feições delicadas de Shen Youxu foram totalmente reveladas, toda ela se renovou instantaneamente, seus olhos negros e brilhantes, sem a franja obstruí-los. Tornou-se ainda mais vivo, fresco e elegante. Ele levantou-se e arregalou os olhos para mim. O que, não gostas que cortem tão curto? Vendo os seus movimentos um pouco estranhos, disse-lhe, Youxu está ainda mais bonita. Ele ergueu os cantos da boca, contente. Parecia muito satisfeito com este programa de cortar cabelo. Gosto. Estas duas palavras escaparam-lhe dos lábios. Por um momento, não percebi se ele gostava de cortar o cabelo ou se gostava de mim, mas não ousei perguntar. Pronto, o cabelo está cortado. Vamos rápido. Despedi-me do senhor idoso e puxei Shen Youxu para sair rapidamente. Com medo de que, se demorasse mais um passo, sofresse as gozações do avô Zou. De volta ao carro, Shen Youxu olhou para baixo, para a palma da mão vazia, e franziu os lábios, descontente. Cortar o cabelo amanhã. Como já cortamos hoje, amanhã não precisas de cortar. Expliquei-lhe por que razão não cortávamos o cabelo. Basta parar uma vez por semana ou de 15 em 15 dias. Se cortares todos os dias, ficas careca e ficas feio. Ele franziu todo o rosto, confuso. Parecia estar a lutar interiormente por algo importante. Ele gostava de cortar o cabelo e de dar as mãos ao irmão Zixin, mas ficar careca era feio. O irmão Zixin não gosta disso. Ele quer dar a mão ao irmão Shen, mas também não quer que o irmão Zixin não goste dele. Disse ao Yang Shu para ir ao centro comercial, e quando me virei, vi que o rosto de Shen Youxu estava franzido outra vez. Não precisei de adivinhar para saber que ele estava a remoer coisas sem importância, por isso perguntei-lhe casualmente. Shen Youxu olhou para mim, mas não queria falar, embora se lembrasse da promessa que acabará de fazer. Tinha de me contar o que se passava, por isso acabou por abrir a boca. Cortar o cabelo pode ser como dar as mãos ao Zixin. Pisquei os olhos. Por que podes dar as mãos? É por isso que queres cortar o cabelo amanhã também. Shen Youxu assentiu e depois corrigiu cuidadosamente as suas palavras. Todos os dias são todos os dias. Quero dar-te a mão todos os dias, por isso quero cortar o cabelo todos os dias. Ao vê-lo tão ingenuamente adorável, estendi a mão e acariciei-lhe a cabeça. Quem te disse que só se pode dar as mãos depois de cortar o cabelo? Podes dar as mãos quando quiseres. Podes dar agora mesmo. Shen Youxu, que momentos antes estava confuso. Viu o seu rosto tenso descontrair-se alegremente, os olhos a brilhar enquanto estendia a palma da mão para mim, com uma expressão cheia de expectativa para dar as mãos. Mas agora não quero dar. Shen Youxu olhou para mim com uma expressão magoada. Irmão Zixin, quero dar as mãos. O centro comercial é um grande mercado de mercearias, onde muitos vendedores ambulantes gostam de montar as suas bancas, vendendo todo tipo de coisas estranhas e peculiares.
A minha mãe acabou de me enviar uma mensagem a pedir para comprar uma panela quando voltasse, para levar para a loja amanhã. Eu estava prestes a sair do carro quando vi Shen Youshu mexer-se, e apressei-me a falar. Há muita gente lá dentro, não entres. Espera por mim no carro. Ele não gosta de sítios com muita gente. Também não gosta que lhe toquem. Com tanta gente lá dentro, se alguém lhe tocasse sem querer, ter um ataque faria mal a ele e aos outros. Se o Zishin vai, eu também vou. Não quero separar-me do Zishin. Há muita gente lá dentro. Tentei convencê-lo a ficar. Shen Youshu baixou a cabeça. Mas não queria ficar. Sr. Li, por que não leva o Xiaoshu lá para dentro? Se ele ficar consigo, de certeza que não terá um ataque. Yang Shu, ao vê-lo tão miserável, amoleceu um pouco o coração e falou por ele. Sim, não vou ter dores de cabeça. Shen Youshu assentiu imediatamente, os seus grandes olhos a olhar para mim suplicantes. Ter um ataque. Levantei uma sobrancelha e cruzei os braços. Isso é uma ameaça para mim? Se não te levar lá dentro, vais ter um ataque? Quando é que te tornaste tão mal? Não, não me tornei mal. Ele apressou-se a defender-se. Se não entrar, espero pelo Zishin lá fora. O Zishin detesta pessoas mais. Se eu me tornar mal, o Zishin vai odiar-me. Então vou levar-te. Sim. Shen Youshu assentiu com força, feliz. Seguiu-me imediatamente para fora do carro. Preocupado que alguém o esbarrasse, assim que entramos no centro comercial, peguei-lhe na mão. Ele baixou o olhar para minha mão que segurava a sua, e o seu coração encheu-se de pequenas flores. O Zishin quer dar-me a mão. Mas o Zishin não me disse. Ainda bem que eu, a toda hora, quero dar a mão ao Zishin. Quanto mais nos adentrávamos no centro comercial, mais pessoas havia. Shen Youshu franziu ligeiramente a testa e apertou a minha mão com força. Baixou a cabeça para evitar o olhar dos outros. Estás com dores de cabeça outra vez? Perguntei ao ver aquilo. Ele abanou ligeiramente a cabeça, aproximando-se de mim. Não dói. Ainda bem. Que bonito. Com tanta gente a olhar, fico envergonhado. Toquei-lhe na cabeça e limitei-me a sorrir-lhe. No entanto, ao ouvir o elogio, Shen Youshu ficou muito feliz. Os cantos da boca erguerem-se, embora ainda receasse o olhar dos outros. Manteve-se imediatamente ao meu lado. Quando chegamos à banca de utensílios de cozinha, perguntei o preço. E fui a outras bancas comparar preços. A rapariga atrás de mim parecia um pequeno rabo, seguindo-me sem se afastar um passo. Tal como uma criança pequena que segue a mãe. Tu, que já és tão grande, também tens de seguir o papá. A criança levantou a cabeça, os seus grandes olhos redondos cheios de curiosidade. Shen Youshu olhou para o chão em silêncio. Passado muito tempo. Quando a criança já pensava que ele não responderia, os lábios dele mexeram-se. O Zishin não é o papá. Ao ouvir a voz, a criança estremeceu, percebendo tardiamente que era com ela que estavam a falar. Se não é o papá, então por que é que o segues? Gostas dele? Na nossa turma há um menino gordo. Ele gosta da Mei e também a segue sempre. A criança falava muito. Quando alguém falava com ele, não parava de tagarelar. Até que a mãe puxou a criança para longe, e só então os ouvidos de Shen Youshu tiveram sossego. Quando acabei de escolher a frigideira, já tinha passado meia hora. Talvez porque Shen Youshu tivesse sido demasiado comportado durante todo o processo, depois de dar alguns passos para fora, lembrei-me subitamente que ainda havia alguém atrás de mim. Virei-me rapidamente, ao ver a expressão normal no seu rosto, suspirei de alívio. Ia dizer algo. Mas Shen Youshu falou primeiro. Gosto. Uma frase sem nexo. O quê? Fiquei paralisada por um momento. Gosto do Zishin. Ele repetiu. Sério. Depois perguntou pela criança que já havia partido há muito. Já tinha ouvido esta frase tantas vezes que me tornei impassível. Já não fico corada ou envergonhada com estas palavras. Continuei a levá-lo dali para fora, murmurando até. Sabes o que é gostar? Sabia que ele ia sentir. Então diz-me o que é. Shen Youshu franziu o rosto uma e outra vez, sem conseguir dizer nada. No final, só conseguiu, com uma expressão magoada, sei. Eu sei. Está bem, está bem, está bem. Assenti sem dar importância. Ao sair, passamos por uma banca de roupa, e uma mulher apareceu de repente. Com uma peça de roupa na mão, empurrou-a para nós e disse, olha, menina, vê a nossa roupa, é barata e bonita. Com isto vestida, és a mais brilhante da rua, menina. O tecido da minha roupa também é muito bom. Se não acreditas, toca aqui. A abordagem entusiástica da vendedora assustou Shen Youshu, que se encolheu atrás de mim. Não compramos roupa, obrigada.
Segurei a mulher a tempo de não deixar que tocasse em Shen Oushu. Não precisas de comprar, pode só ver. Em nenhum outro sítio encontras roupa tão boa como esta. A mulher, enquanto falava, puxou-me para sua pequena banca, remexendo sem parar nas roupas do cabide. Podes oferecer à menina ao lado, também. Ela vai gostar de certeza. As pestanas de Shen Oushu tremeram. Os seus olhos brilharam por um instante. Bastou Shen Oushu desviar o olhar para eu saber no que ele estava a pensar. Da última vez, prometi-lhe que lhe daria um novo presente, e desde então ele não parou de falar nisso. A mulher, vendo a sua expressão hesitante, aproveitou imediatamente a oportunidade para insistir na venda. Pois é. Por que é que este jovem não compra uma peça de roupa para lhe oferecer? Olhe para a menina ao seu lado. Ela gosta tanto desta peça, compre-lhe uma. E nem é cara, são só 30 yuan. Olhei para Shen Oushu. Gostas desta roupa? Ele baixou a cabeça, envergonhado. Então escolhe uma. Pronto. Considera isto um prêmio por teres cortado o cabelo tão direitinho. Aproximei-me do cabide e escolhi uma. Saia clara. Comparei-a com o corpo de Shen Oushu. É desta que gostas? Shen Oushu mordeu o lábio e esboçou um sorriso suave. Gosto mais. Na verdade, desde que fosse oferecido pelo irmão Zishin, ele gostava de tudo. Peguei noutra saia. Esta também parece bonita. Gosto, mas parece que descobri algo. Levantei uma sobrancelha e peguei noutra saia. E esta? Shen Oushu respondeu instintivamente. Gosto. Dei umas risadinhas baixas. Esquece, é melhor escolher eu mesma. Peguei nas duas saias entre as quais hesitara. E comparei-as cuidadosamente. O gosto na boca de Shen Oushu não tinha valor de referência. Receio que mesmo que lhe desse uma folha, imaginou que ele também guardaria como um tesouro. Acabei escolhendo um vestido amarelo claro. Após terminar os afazeres, levei Shen Oushu de volta para casa. Nesse momento, Jian Shufan estava tomando chá e conversando com algumas amigas. Ao ouvir o barulho do carro no pátio da frente, ela se levantou e foi para fora. Mas o carro parou no portão. E ninguém desceu por um longo tempo. Um comportamento tão estranho, sem precisar adivinhar, era de Shen Oushu. Jian Shufan se aproximou, planejando como de costume convencer a filha a descer do carro. Quando chegou perto do veículo, a primeira coisa que notou foi o cabelo brilhante e aparado da filha. A segunda foi que a filha segurava uma sacola. Sorrindo boba. Eu levei Oushu para cortar o cabelo, a tia Jian sabia disso. Mas quando ela perguntou o que Oushu estava segurando, o mordomo Yang Shu imediatamente explicou. Isso é o vestido que o senhor lhe comprou hoje para a senhorita. A senhorita está tão apegada que não deixa ninguém tocar. Jian Shufan assentiu, e uma ideia logo lhe veio à mente. Filha, vamos agora para o quarto experimentar o vestido que o irmão Zishin comprou para você, está bem? Correu direto para o quarto. Yang Shu não pôde deixar de admirar e fez um sinal de positivo para a senhora. Que inteligente! Jian Shufan sorriu apressadamente. Em seguida, seguiu a filha de volta ao quarto. Vendo que Shen Oushu já havia vestido o novo vestido, segurando o celular, olhou para Jian Shufan com pressa. Tirar foto, tirar foto. Jian Shufan, alegre, pegou o celular, encontrou alguns ângulos bonitos e disparou o obturador. De repente, tirou mais de 20 fotos. Lembrava que quando a filha era pequena, ela ainda podia tirar fotos e gravar vídeos de Oushu. Mas depois que cresceu, ela tinha muito medo da câmera. Jian Shufan ficou sentindo falta por um bom tempo, mas nunca imaginou que hoje teria a oportunidade de tirar fotos da filha. Jian Shufan ria sem parar enquanto fotografava, e depois, às escondidas, transferiu algumas fotos para o próprio celular. Jian Shufan escolheu a foto mais bonita entre dezenas e enviou para mim. Depois, devolveu o celular a Shen Oushu. Seu irmão Zishin vai ver daqui a pouco. E Oushu olhou para a tela. Depois de confirmar que havia sido enviado, ela tirou o vestido e o dobrou perfeitamente, com uma técnica melhor do que a dos funcionários das lojas de roupas. Ainda profissional. Jian Shufan observou por um momento, originalmente achando que a filha colocaria a roupa guardada no armário, mas não esperava que ela estivesse segurando a roupa. Eu vi algumas mensagens de colegas. E só no final abri a foto que Shen Oushu enviou. Nela, o rosto dela era como esculpido por Deus, traços delicados, lábios entreabertos, formando um leve sorriso. Parada ali casualmente, exalava nobreza e elegância. No entanto, seus olhos que olhavam para a lente estavam um pouco vazios. Colocados dentro do celular dela,
como se fosse uma foto. Mas esses olhos mal se enxergavam. Eu olhei para uma foto. Traços delicados, lábios entreabertos formando um leve sorriso. Parada ali casualmente, exalava nobreza e elegância. No entanto, seus olhos que olhavam para a lente estavam um pouco vazios, como se não tivessem nenhum sentimento, dando uma sensação de pena. Eu respondi, muito bonito. Em seguida, larguei o celular e continuei ajudando na cozinha. E Shen Oushu, que ficou o dia inteiro sorrindo para a roupa, ao ver a resposta. Os olhos brilham ainda mais. Os 7 dias de feriado nacional passaram rápido. Num piscar de olhos, só resta o último dia. Quanto mais perto do fim do feriado, mais triste fico. Durante o café da manhã, minha mãe perguntou. Eu sorri e apontei para minha cabeça. Por que você está tão carente desde que voltou da escola desta vez? Antes, nunca vi você dizer que sentia saudades de mim e do seu pai. Eu gritei, contestando. Na verdade, sempre senti saudades. Só que nunca disse antes. Ouvindo minhas palavras, minha mãe naturalmente ficou feliz por dentro. No entanto, em relação a eu não querer ir para a escola, ela ainda mantinha uma postura séria. Eu e seu pai ainda esperamos que você se forme e arrume um bom emprego. Só falta o último ano. Como você vai deixar de estudar? Resmunguei. Só estou falando. Quando eu me formar e ganhar muito dinheiro, vou fazer você e o papai descansarem em casa. Vamos fechar aquela pequena lanchonete, ou então contratar alguns funcionários para ajudar. Eu imaginava a vida boa do futuro. Era uma paisagem completamente diferente da vida passada. Ainda bem que desta vez cheguei a tempo. Minha mãe ouviu sorrindo por um tempo. Vendo que já estava um pouco tarde, ela me interrompeu. Tá bom, o resto você fala com seu pai na hora do jantar. Agora temos que ir ajudar na loja, senão seu pai vai ficar sobrecarregado sozinho. Eu aceno rapidamente. Arrumo-me rapidamente e saio de braço dado com minha mãe. A loja de café da manhã da nossa família é bem pequena. Mas, apesar de pequena, tem tudo o que é necessário. Vendemos vários tipos de macarrão, e há apenas 2 mesas. As cestas de vapor dos pãezinhos estão do lado de fora da porta, sem ocupar espaço interno. Estou embalando macarrão de arroz para um cliente. Um cliente do lado de fora grita para dentro, chefe, quero 2 pãezinhos. Abaixo a cabeça e respondo, já vou. Acelero o movimento das mãos ao embalar. Por um momento, sinto que a voz também é familiar. Levanto a cabeça e vejo Shen Oushu parado na entrada da loja. Ele encolhe o pescoço inquieto. Desvio o olhar dos outros, mas seus olhos brilham e, passando por 2 ou 3 pessoas, fixam-se firmemente em mim. Yang Shu, ao lado, aponta para os pãezinhos na cesta e ri. Chefe, 2 pãezinhos. Ainda não tomamos café da manhã. Ao ouvir isso, rapidamente termino de embalar o macarrão para os outros clientes. Vá, ande rápido. Já está muito tarde. Por que não tomou o café da manhã? 2 pãezinhos vão encher a barriga? Enquanto falava, peguei mais alguns pãezinhos para eles. Yang Shu, vendo a quantidade de pãezinhos na minha mão, se assustou e acenou rapidamente. Senhor Li, eu já tomei café da manhã. Foi a senhorita que não comeu. O senhor pegou pãezinhos demais. Não tem problema, os que sobrarem a Shen Oushu pode levar para casa. A tia Zan e o tio Shen também podem comer. Disse isso enquanto também pegava um copo de leite de soja para ela. Shen Oushu esboçou um sorriso leve nos lábios. Como se houvesse um atraso na internet, demorou um pouco para responder minha pergunta. O Li Zixin estava com tanta pressa de me ver. Por isso não teve tempo de tomar café da manhã. Entreguei os pãezinhos para ela. Tem algo que precisa de mim? Shen Oushu ficou subitamente triste ao ouvir isso, abraçou os pãezinhos e ficou em silêncio. Yang Shu explicou, as férias estão quase no fim. Senhor Li, o senhor não entrou em contato com a senhorita nos últimos dias, então ela está um pouco chateada. Pensei um pouco e percebi que era verdade. Estava tão ocupado em casa que acabei esquecendo dela. Meu rosto ficou um pouco envergonhado. Desculpe, eu esqueci. Outros clientes começaram a entrar na loja, e não tive mais tempo para conversar com Shen Oushu. Só pude pedir que ela esperasse um pouco e fui ajudar. No entanto, essa espera se estendeu até o meio-dia, quando a barraca fechou. Enquanto arrumava as mesas, olhei para Shen Oushu, parada na entrada da loja, e me senti ainda mais culpado. Minha mãe também virou a cabeça para olhar, e Oushu veio te procurar. Eu assenti. Minha mãe tirou o pano da minha mão, ela está parada aí há muito tempo. Sai com ela. O resto eu e seu pai cuidamos. Eu a beijei no rosto, todo meloso. Obrigado, mãe.
Ela limpou a saliva do rosto com desprezo. Mas o sorriso nos lábios dela se aprofundava cada vez mais. Saí sorrindo e fui até Shen Oushu. Você está cansada? Vamos encontrar um banco para sentar. Shen Oushu balançou a cabeça e depois assentiu. Ele não estava cansado, mas queria sentar comigo. Levei-o para fora, com destino a um parque à frente da lanchonete. Caminhávamos lado a lado. De vez em quando, nossas mãos se tocavam. Finalmente, na 10ª vez que isso aconteceu, ele não conseguiu evitar e perguntou. Hoje o irmão Zishin quer dar as mãos. Levei um tempo para reagir, porque eu tinha dito antes que só daria as mãos quando quisesse. Só então posso segurar. O tom de Shen Oushu carregava um pouco de expectativa. Eu ri por dentro algumas vezes. Em seguida, balancei a cabeça. Não vou segurar a mão. Shen Oushu abaixou a cabeça desanimada, pensando, quando será que vou querer segurar a mão dele? Ele ficou divagando confusamente, e logo me seguiu até o parque. Olhei para o relógio e fiz um plano. Primeiro vamos descansar um pouco, depois almoçamos e após o almoço, levo você para casa. Shen Oushu assentiu, mas de repente se lembrou de algo. Apressadamente, tirou um pedaço de papel do bolso e o entregou para mim. Peguei e desdobrei o papel. O que é isso? Vi que estava cheio de 20 ou 30 tópicos. 1. Quero ver o irmão Zishin todos os dias. 2. Fico muito feliz em ver o irmão Zishin. 3. Se o irmão Zishin não ligar para mim, fico com dor de cabeça. Shen Oushu respondeu seriamente. Isso é gostar, eu sei. Lembrei-me da pergunta que fiz a ele da última vez no shopping center. Você sabe o que é gostar? Ele disse que sabia, mas não levei a sério. E era esse o gostar dele. Enquanto olhava para o papel coberto de palavras pretas. Fiquei chocado, abrindo a boca. As palavras estavam na ponta da língua, mas não sabia o que dizer. Depois de um tempo, forcei uma frase para sair da garganta. Você passou esses dias escrevendo isso? Shen Oushu balançou a cabeça com orgulho, seus olhos sempre brilhando ao olhar para mim. Minha mente parecia uma bagunça completa, sem saber o que responder, então eu disse. Espere por mim aqui, vou ao banheiro. No banheiro, fiquei em frente ao espelho, com os pensamentos confusos. Duas vozes internas estavam brigando. Uma voz disse, calma, ele é autista, nem sabe o básico sobre interação social. O que ele entende sobre gostar? O que escreveu no papel deve ser algo aleatório, não leve tão a sério. A outra voz disse, na vida passada, no acidente de carro, ele preferiu morrer com você. Isso não prova o sentimento dele? Você o conhece há mais de 20 anos, sabe muito bem que ele nunca mente. No entanto, as duas vozes discutiram por meia hora sem chegar a uma conclusão. Percebi que estava demorando demais. Cocei a cabeça irritado, abri a torneira e joguei um pouco de água no rosto. Só depois de me acalmar saí. Nesse momento, Shen Oushu estava sentada imóvel na cadeira, com o olhar vago no chão, perdida em seu próprio mundo. No que estava pensando? Quando me aproximei, percebi que havia algumas crianças ao redor dele. Elas faziam caretas para ele sem parar, rindo e gritando idiota. Ele não reagia. Com os braços apoiados frouxamente sobre a cabeça, diante das provocações daquelas crianças malvadas, ele permanecia imóvel, como um boneco de madeira sem alma. As crianças foram ficando cada vez mais abusadas. Vendo que Shen Oushu não se mexia, começaram até a bater nele. Eu rendi os dentes de raiva. Estava prestes a dar um passo à frente quando ouvi um grito, Li Zishin. Me virei e dei de cara com um rosto familiar. Mei Fang teve um breve momento de hesitação ao ver minha aparência. Quem diria que depois de 3 anos, eu tinha ficado tão bonito, e ela sentiu um certo arrependimento por não ter notado minha beleza na época da escola. Mei Fang curvou os lábios num sorriso, com um ar que indicava vontade de se aproximar de mim. O que você está fazendo aqui? Respondi com frieza. Vim sentar aqui com um amigo. Virei a cabeça para olhar novamente na direção de Shen Oushu. As crianças tinham parado de bater, mas ainda riam dele ao lado. Aquelas palavras eram tão irritantes que me fizeram franzir a testa. Mei Fang seguiu meu olhar e estranhou, franzindo a testa, com um tom de desprezo. Ainda anda com esse idiota? Antes ele não parava de te seguir. Depois da briga, vocês não se separaram? Minha voz ficou fria. Ela se chama Shen Oushu, não é idiota. Mei Fang ficou surpresa. Não esperava que eu defenderia Shen Oushu. Da última vez que nos vimos, eu detestava Shen Oushu. E até briguei com ele na frente dela. Ela mordeu o lábio, com um sorriso irônico. Você não está afim dele, está? Eu já não era o garoto do ensino médio.
Naturalmente, não ia me deixar abalar pela provocação dela. Repliquei instintivamente, isso não é da sua conta. O rosto de Mei Fang ficou feio. Inconformada por ter perdido a pose, partiu para a ofensa. Realmente, não é da minha conta. Mas esse idiota gosta tanto de você, se vocês ficarem juntos, são um par perfeito. Parei, olhando para ela com calma. Pensando bem, Mei Fang, obrigado por não ter gostado de mim naquela época. Aquele sentimento sufocado do ensino médio se desfez naquele instante. Depois de dizer isso, virei-me e fui embora. Ao caminhar na direção de Shen Youxu, o rosto de Mei Fang escureceu e ela gritou comigo. O que você quer dizer com isso? Ficar o dia todo com uma pessoa com deficiência. Quem vai gostar de você? Claramente, no começo, quem não gostava de mim era Mei Fang, mas agora ela age como se tivesse sido abandonada. No entanto, não importa o quanto ela grite para tentar recuperar a dignidade, ninguém liga para ela. Volto para perto de Shen Youxu. Minha primeira prioridade é pegar aquelas crianças malcriadas. Infelizmente, não sou o Neza, não tenho 3 cabeças e 6 braços, só consigo segurar uma criança com cada mão. As outras crianças fogem em todas as direções. Minha voz é séria e fria. Quem mandou vocês zombarem dessa coleguinha? Peçam desculpas agora. Se não pedirem, vou chamar os pais de vocês. As 2 crianças ficam tão assustadas que começam a chorar alto. As mães deles chegam ouvindo o barulho e abraçam as crianças. Tão novinho e já tem tanta conversa fiada. Vocês não têm educação. É a primeira vez que me envolvo numa briga de palavras com outros, mas minha intensidade é feroz. As 2 mulheres ficam sem resposta diante dos meus argumentos e fogem levando as crianças. Shen Youxu também é a primeira vez que me vê tão bravo. Ela fica sentada na cadeira por um bom tempo, atordoada, com os olhos fixos em mim, parecendo achar aquilo interessante novamente. Até eu afastar as 2 mulheres, ela veio pegar minha mão. Zixen, não fica brava. Com movimentos suaves, deu palmadinhas no meu ombro, indignada. Pessoas mais maltrataram Zixen. Elas não me maltrataram foi você, eu disse irritada. Shen Youxu respondeu com um sem se importar, desde que não maltratem Zixen, tá tudo bem. Parecia que eu conseguia ler o pensamento dela, e a raiva aumentou. Maltratar você também não pode. Da próxima vez que alguém te xingar, você xinga de volta, entendeu? Shen Youxu balançou a cabeça, sem entender direito. Se Zixen não ficar brava, faço qualquer coisa. Deixa pra lá, não adianta explicar. Da próxima vez que sair, tem que levar Yangshu junto. Resmunguei algumas coisas. No final, puxei ela para sair do parque. Com a confusão, o papel que Shen Youxu tinha me dado acabou sendo esquecido. Talvez por ter encontrado Mei Fang de dia, à noite, dormindo, tive um sonho confuso. Outra vez sonhei com o ano da formatura do ensino médio. Naquela festa de formatura, fiquei tão envergonhado pelas palavras de Shen Youxu, que chorei a noite inteira em casa. Depois disso, Jian Shufan trouxe Shen Youxu para se desculpar. Por orgulho, eu a perdoei. Mas, depois disso, quando outros colegas me convidavam para sair, eu recusava a todos, com medo de que ainda se lembrassem e rissem do que aconteceu naquele dia. Mais tarde, foi minha mãe quem me pediu para ir comprar algumas coisas, e assim fui ao supermercado. Inesperadamente, encontrei Menfa novamente. Ela estava com alguns colegas e eu não queria encontrá-los. A princípio, pensei em ir embora, mas ela veio até mim, então tive que esticar o pescoço e cumprimentá-la. O tolo de hoje não está com você? Menfa olhou ao redor, com um sorriso de escárnio nos lábios. Eu apenas balancei a cabeça, sem reagir a princípio. Menfa queria dizer mais algumas palavras, mas os colegas distantes começaram a chamá-la. Menfa foi embora, aquela que brinca com tolos. Também é tolo, não seja contaminado. Mei Fang deu uma risadinha, virou-se e foi embora com os colegas. Embora ela não tenha dito nada, ainda vi nos olhos dela concordância com essa frase. Não liguei para ela, coloquei as coisas e voltei para o quarto. Shen Youxu seguiu logo atrás. Vendo que ela ia entrar no quarto, parei ela com a testa franzida. Vou trocar de roupa. Ela lambeu os lábios de forma pegajosa, me olhando com olhos de pena. Se fosse em outro momento, eu a convenceria a esperar no sofá, mas agora não estou com o menor humor. Ao terminar de falar, fechei a porta diretamente. Depois de trocar de roupa, saí do quarto e fui em direção ao banheiro. Shen Youxu continuou me seguindo.
Vendo Shen Youxu se espremer no banheiro comigo, a emoção reprimida no meu coração. Finalmente não aguentei e explodi. Para onde eu vou, você me segue. Até quando vou ao banheiro você tem que me seguir. Você pode parar de me seguir? Você sabe como é irritante? Existem tantas pessoas no mundo. Por que você insiste em me seguir? Gritando, eu desabei em lágrimas. Ao ouvir o meu grito, os meus pais vieram logo a correr. O que foi? O que é que se passou? Shen Youxu, ao ver as minhas lágrimas, ficou paralisado sem saber o que fazer. Desculpa. Irmão Zishen, não chore. Desculpa. Ele se desculpou de forma seca, querendo pegar minha mão para me consolar. Eu recuei bruscamente, me afastando dele. Minha mãe, vendo isso, se aproximou e me disse baixinho, Youxu é doente. Muitos comportamentos dela são diferentes dos normais. Você precisa ter mais paciência com ela. Ao ouvir isso, a insatisfação que acumulei por mais de 10 anos. Naquele momento, como uma barragem rompida, jorrou e chorei ainda mais forte. Afinal, eu sou seu filho ou ela é sua filha? Por que você sempre defende ela? Eu a tolerei por mais de 10 anos. Daqui para frente, não importa o que ela faça. Eu tenho que perdoá-la? Será que até quando eu casar e ter filhos, vou ter que carregá-la comigo? Ele empurrou Shen Youxu e gritou com raiva, não quero mais ver você. Depois de sair da minha casa, ela correu para o quarto. Minha mãe pensou que, como antes, a briga duraria apenas alguns dias e depois nos reconciliaríamos. Mas desta vez durou muito tempo, até mesmo quando Shen Youxu teve uma crise. Eu me recusei a me importar. Um mês depois, saíram os resultados do vestibular. Para evitar Shen Youxu, escolhi de propósito uma universidade em outra cidade. Foi só então que minha mãe percebeu que eu realmente queria romper relações com Shen Youxu. Como mãe, ela naturalmente apoiava a escolha do filho. O tempo voou, e assim se passaram 3 anos. No dia seguinte, no último dia do feriado do Dia Nacional, felizmente consegui comprar uma passagem de ônibus. Assim não precisaria mais incomodar Shen Youxu. Jian Shufan também sabia que hoje era o dia do meu retorno à escola. Durante o café da manhã, eu disse que ele tinha perguntado especificamente a Shen Youxu, Yishin volta para a escola hoje, vamos até a estação de ônibus nos despedir dele. Os cílios finos de Shen Youxu tremeram. Ela concordou feliz, mas um momento depois balançou a cabeça desapontada. O irmão Zishin não gosta que eu o siga sempre. Se eu for, com certeza o irmão Zishin ficará triste. O tio Jian ficou confuso, sem entender por que o humor da filha caiu de repente. Mas como a filha não queria ir, ele disse a Yangshu para não preparar nada. Eu, carregando malas e bagagens, me despedi dos meus pais na estação. Antes de entrar no carro, hesitei e olhei ao redor. Não havia aquela figura familiar, e não consegui expressar o que sentia. Já que eu tinha voltado, virei-me e entrei no carro. Quando cheguei à cidade de Yun, já era meio-dia. O Wuqian chegou ao dormitório alguns minutos antes de mim. Ao ver os vários sacos grandes que eu carregava, ele ficou surpreso e abriu a boca. Você foi para casa ou para uma feira? O Wuqian ajudou a pegar minha mão.